Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. De volta, Gabriel Gaspar. Aê, pô. Olha lá, Gabriel de volta. Olha aí. Seja bem-vindo de volta, Gabriel Gaspar. Direto do multiverso. Acabou de acabar. É uma outra versão do Gabriel, né? Cara, pra quem não sabe, ó, vou falar aqui, eu tô adiantando o pauta, um monte de coisa. Eu fiquei um tempo fora do Acabou de Acabar, né, dos vídeos. Quem me substituiu lá no multiverso do Acabou de Acabar foi o nosso host do Enquadrando, Fábio Rangel. Me substituiu muito bem. Palmas para ele. Edição, coloca palmas para ele. Palmas. Muito obrigado. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho, amigo e agora de volta, Gabriel Gaspar. Uma dicção quase perfeita. Quase. Tá falhando de vez em quando, gente, não E estranhe. editado pela pessoa mais feliz do mundo, Marcelo Zaniolo. Olha aí, do multiverso. Isso aí. Em todos os multiversos, o Marcelo é feliz, faz crossfit e escreve livro. Sim. E em um deles, pelo menos, o livro já terminou, né, Marcelo? Tô aqui cobrando, eu sempre cobro. Já terminou. Pelo menos um. Beleza, cara, eu vou ver se eu acho a América então, porque daí eu peço pra ela me levar até aquele universo, pego o livro, volto pra cá e publico por aqui também, pode ser? Um dia, Daniel, um dia. Pode confiar. E obrigado pela publi. Então vamos lá. O Enquadrando vem quebrando hoje um paradigma, né? Então a gente vai novamente abordar um filme que está no cinema ainda, que é Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E por que isso aí quebra um pouco de paradigmas? É bom explicar, né? O Enquadrando normalmente ele traz filmes... Por que, Fábio? Por quê? Vamos lá. Vamos deixar o Fábio se explicar. Porque é da Marvel, né, Fábio? E você deixou passar, Fábio? Não é simplesmente por causa disso. O Enquadrando normalmente ele traz filmes mais estabelecidos aqui, né? Então que o tempo envelheceu e amadureceu, tal como um vinho dentro de um barril de carvalho, entendeu? Mas, infelizmente pro Fábio, como ele teve que trazer o Batman, faltou pra ele argumentos pra não trazer o Doutor Estranho 2. Faltou argumentos. Pode ser, Não pode é ser. engraçado isso? Porque quando ele fez a introdução de Batman, ele não veio com esse papo. Não teve isso. Não teve Não, isso. mas é importante avisar, né? Então eu tô avisando. É que uso tardio, talvez, mas tô avisando. Tu quer avisar que você vai bater no filme? É isso que você quer avisar? Já quer preparar? Mas tá certo, Fábio, realmente. Pra quem tá chegando de repente no programa por esse episódio, tá ligado? Pelo hype que esse filme trouxe, etc e tal, fique sabendo que o projeto Enquadrando não está comprometido com filmes, lançamento, com filmes pauta quente, tá ligado? Não é esse tipo de conteúdo que você espera consumir aqui. É só filme que marcou a época. Mas às vezes a gente precisa sair desse estereótipo, né, Gabriel? Sair desse padrão. Não, olha só, normalmente os lançamentos que nós escolhemos, a gente tende a tentar identificar que aquele lançamento vai ter uma durabilidade. O filme vai ter uma durabilidade, é um filme muito mais interessante que vai ser importante para aquela década que ele foi lançado. Sim, a gente fez Duna, Batman, né? E agora Doutor Estranho. Matrix Resurrections. E Matrix 4, exatamente. Mas é importante dizer que, assim, a gente tá fazendo também o filme da Marvel, que a gente acabou que a gente não tocou muito no assunto Marvel nos últimos tempos. No Pantera Negra a gente praticamente não falou de Marvel. Exato. É uma forma também de a gente tocar nesse assunto. E também, né, o último filme da Marvel que vocês falaram foi os 3 Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha de Volta pra Casa, que não foi, sei lá, aquele... Isso foi em live, tá? Fique claro, não foi uma gravação. Exatamente. Isso foi em live, não foi um programa. Então tá aqui o nosso meia-culpa. E eu não participei, vim aqui agora bater ou defender, eu não sei, Fábio. Vamos ver se tu me convence. Vamos ver. Eu acho que o Daniel Ranzinza tá muito tarde, ele vai bater. Se fosse há 2 horas atrás, ele ia defender. Mas como já são quase 1 hora, ele vai bater. Ele tá cansado. Mas olha só, tem um ponto importante então que tem que ser falado, né? Esse Enquadrando então, ele tem spoilers. Todos. Tá? Não só spoilers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como spoilers de WandaVision, tá? Então a gente vai precisar abrir algumas coisas de WandaVision importantes. Caso a gente não lembre um detalhe ou outro, porque o filme ainda tá no cinema. Normalmente o Enquadrando, a gente assiste mais de uma vez o filme, a gente viu cada uma vez no cinema. Pode ser que hajam pequenas falhas, mas releve. Sabe como é que eu resolvi isso, Fábio? Sabe como eu fiz? Eu assisti os 3 trailers no YouTube. Tem o filme todo lá. Lembrei do filme inteiro nos trailers, pelos trailers. Pode ser, tá pode tudo ser. Lá, tá tudo mas lá. então tá avisado. Filme dirigido por Sam Raimi. E aí, quem é Sam Raimi? Quem de vocês quer falar quem é Sam Raimi? Sam Raimi, cara, eu falo isso até porque, pra quem não sabe, eu escrevo no Jornal Metro também, né? Sobre cinema em geral, né? Pode E crer, que eu escrevi, pode crer. né? Que vai ao ar provavelmente esse sábado agora, enfim. É sobre Doutor Estranho 2. E eu falo justamente sobre isso, né, cara? Como é bom ver a Marvel fazendo, vez ou outra, né? Tendo a pequena ousadia de fazer alguns filmes mais autorais, com diretores que têm uma certa assinatura. E o Sam Raimi é um desses diretores que tem uma assinatura. O Sam Raimi não é um desses diretores de aluguel, digamos assim, né? Em que a produtora manda e desmanda como quer. Ele já era consolidado antes de estar na Marvel. E aí, quem é Sam Raimi, como o Fábio perguntou? Ele é um cara que surgiu, né, no cinema com Evil
Dead, tá ligado? Fazendo filme de zumbi, pra quem, né, não tá habituado com Evil Dead, fazendo filmezinho de zumbi nos anos 80. Possessões demoníacas. Exatamente, sendo mais específico, né? Esse tipo de zumbi que o Rodrigo fala, que inclusive conversa com esse filme. Pra quem não sabe, isso nos anos 80 foi isso pra ele. Nos anos 90, ele foi produtor de Xena, a Princesa Guerreira, tá ligado? Excelente conteúdo, excelente. Interessante. Os primeiros grandes crossovers são dessa época, né? Com Hércules. Olha só, né? Porra. Espada, escudo e magia. Coisa que também tem um pouquinho nesse filme aí. Sam Raimi participou da grande mudança do filme que foi o basilar pro que seria, mais tarde, um gênero cinematográfico de fato, que seriam os filmes de herói. Muitos deles começaram, um dos filmes que foram, né, a base desse cinema de herói foi a primeira trilogia do Homem-Aranha, cara. Isso no início dos anos 2000, 2002 a 2007, se eu não me engano. Que eu me lembro, cara, o filme de 2002, o jovem Gabriel, tá ligado? Quando foi ver esse filme no cinema, eu era muito fã de Homem-Aranha, de quadrinho, tá ligado? Colecionava quadrinho do Homem-Aranha. E eu saí do cinema, realmente, pela primeira vez, com a sensação de, caraca, eu vi um quadrinho na tela do cinema, tá ligado? Essa foi a impressão que eu tive nos remotos anos de 2002, muito graças à habilidade de direção de Sam Raimi, que tá há muito tempo aí no game, tá há muito tempo aí no jogo, tá ligado? Então é um cara que tem assinatura própria, é um cara que conversa com a produtora, é um cara que conhece o mundo pop, a cultura pop, o mundo de quadrinhos, foi uma das bases do que posteriormente a Marvel pôde correr, né? Foi porque Sam Raimi tava no início de tudo aí, fazendo a pista de corrida para a Marvel correr. O Sam Raimi pavimentou essa rua, exatamente, né? Então esse é Sam Raimi na minha visão. E reforçando o que o Gabriel falou, X-Men vem antes, abre esse caminho, né? Na verdade não é necessariamente X-Men, você tem filmes de super-herói de quadrinho antes disso, obviamente. A gente tem Super-Homem, a gente tem o Batman do Tim Burton. Exatamente, mas o X-Men vai criar esse novo movimento, mas quem estabelece o movimento realmente é a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, inquestionável, até pela qualidade do segundo filme, né? O segundo filme do Homem-Aranha é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. E é o que tem mais assinatura dele mesmo, né? O que tem mais a mão dele. Cena, por exemplo, do Dr. Octopus nesse filme, né? Do surgimento do Dr. Octopus. Ele acordando no hospital, né? É terror. Isso. Terror puro. Então, vale a pena citar. O Sam Raimi, ele é um cara que normalmente faz terror. Então tem muito filme de terror dele. O próprio Evil Dead, ele é um terror que depois parece que no 2 e no 3 converge pra um terrir, né? Que é esse gênero que mistura um pouco de terror com comédia. Fica um pouco da comédia em cima do trash, né? Porque o trash também, conforme o tempo passa, ele se torna uma... ele acaba envelhecendo como uma comédia, mas né? o interessante é que o trash envelhece bem, né? Envelhece bem. Envelhece bem a partir do momento que você se assume como trash. Eu assisti Evil Dead essa semana, por exemplo, sabe? Evil Dead, o primeiro, lá de 81, acho. Porra, é sensacional. Só que é aquilo, você tem que relevar muitas coisas. Mas tem escolhas ali que você já vê uma característica desse diretor. Então você, porra, cara, é muito legal você ver essa assinatura, sabe? E aí você converge isso pro Doutor Estranho, sabe? Você vê diretamente. Que é uma produção de milhões, né? E você tem a assinatura dele lá. O Evil Dead, ele foi bastante marcante. Ainda que ele tenha tido um orçamento minúsculo e tenha sido basicamente um projeto de amador. É o Sam Raimi ali com os amigos e tal, com o Campbell, né? Que vai fazer o protagonista, o Ash. Só que o que é interessante é que ele já vai inovar com a movimentação de câmera. Tem uma história muito interessante que o Stephen King, o filme basicamente não tinha ainda saído no cinema, circulado, né? O Evil Dead. Ele tava meio que no boca a boca, muito fechado em nicho. E aí chegou nas mãos do Stephen King, ele olhou a parada, ele falou, isso aqui é muito foda. E aí foi conversar com o Sam Raimi e perguntou, cara, como é que tu conseguiu fazer essa câmera? Porque Evil Dead, a câmera, ela meio que se posiciona como se fosse o demônio, né? Como se fosse aquele ser que tá... O ponto de vista do mal, Exato, né? Então a câmera persegue, cerca, amedronta e tal, até por uma questão de orçamento. Ele não tinha como fazer o tal do demônio. Cara, não, e até complementando isso que o Rodrigo falou, cara, esse tipo de filme de terror, filme trash, até, né, lixo em inglês, mas em português seria mais tipo um filme bagaceira, tá ligado? Assim, muito bom. Que a gente Bagaceira. traz aqui, cara. É um estilo cinematográfico, eu falo isso, eu lembro das minhas aulas de cinema com o Mario Abad, que era muito fã, ele era realmente um defensor entre os críticos dos filmes de terror trash, porque ele falava justamente isso, os filmes de terror são filmes de baixo orçamento, ou seja, eles não têm um compromisso em ter uma bilheteria grande obrigatoriamente pra se bancar, acabam tendo várias vezes, né, mas eles não têm essa obrigação de ter, né, uma bilheteria grande pra se bancar, então são filmes em que o diretor tem mais liberdade pra testar e pra inovar, sabe? Então, assim, muitas vezes técnicas de direção, sacou? Que são usadas depois em dramas, sabe? Em grandes filmes consagrados, são empregadas primeiramente em filmes de terror. É onde é permitido o cara experimentar, né, de fato. Experimentar, exatamente, cara. A gente lembra do Halloween, cara, onde também, exatamente, a câmera da mão, a gente assiste o início do filme do ponto de vista do assassino, coloca o espectador nesse ponto de vista. Algo que hoje em dia é bastante trivial, só que é mais na época, exatamente, em um grande lançamento, como o Daniel falou, isso não seria permitido fazer um teste desse. Seria arriscado demais. Ainda mais um filme de baixo orçamento, a gente arrisca. E aí funciona. E aí vai pro mainstream. Então, o cinema de terror, sobretudo o cinema de terror trash, bagaceira, é um grande laboratório de técnicas de direção. Só que depois são empregadas em outros filmes mais consagrados, tá, por assim dizer. Tá, então, é uma parte importante desse ecossistema, né? Ele precisa existir porque... exatamente. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante trazer algo, que é o seguinte. É engraçado porque
gente fala sobre blockbuster, filme muito caro e tal, como se fosse simplesmente uma escolha arbitrária do estúdio. Vou botar muito dinheiro porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não é bem assim que as coisas se processam, né? A gente, quando fala sobre mega empresas ou mega investimentos, a gente fala, na verdade, em questões de risco. Então, não necessariamente se pensa num grande lucro, mas sim em você evitar o máximo de risco possível, né? Então, por exemplo, essa questão do valor de uma obra, você pega Evil Dead, por exemplo, um orçamento modesto, né? O que é um filme pra gente hoje como produto, né? Pra gente hoje experienciar, a gente ir no cinema, é experienciar uma realidade, é você experimentar. O cinema está te oferecendo uma realidade para que você possa experimentar essa realidade. Evil Dead, por exemplo, que é um filme com baixíssimo orçamento, ele está te oferecendo a experiência de você participar com aquele grupo numa festinha dentro de uma cabana em que você vai abrir um livro demoníaco e você vai liberar um demônio que vai perseguir vocês. Só que você está na segurança do seu cinema. Naquela pipoquinha, na cadeirinha, você vai tomar susto, você vai ficar amedrontado, vai sentir nojo, mas saiu do cinema, você tá de boa. É uma montanha-russa, exatamente. É um trifantasma do parque de diversões, tá ligado? Vai tomar susto, mas você tá na cadeirinha ali, tranquilão. Exatamente. Tá, vai além porque você tá experienciando uma realidade que você não tem acesso. Eu acho. Não sei se você vai encontrar aí o Necronomicon no meio do caminho e vai invocar um demônio bizarro. Só que isso num filme de orçamento pequeno, mas de orçamento grande é a mesma coisa. Pensa comigo, um estúdio atrás de um projeto grandioso, ele vai, na verdade, na mão de um cara, por exemplo, que vai oferecer você experienciar a vivência por 3 horas na Terra-média, que é simplesmente um universo criado na literatura, em palavras, que o cara tá querendo pegar esse universo e colocar ele no cinema. Então ele tá te dando por 3 horas a oportunidade de você vivenciar o condado, de você estar com Frodo e companhia. Eu tenho certeza que isso emocionou muito o Daniel, por exemplo, de poder viver 3 horas na sua Terra-média. Então assim, você pega pra você oferecer isso pro público, ou seja, essa experiência de você viver um período na Terra-média é muita grana, porque essa realidade ela é muito mais complexa e pra você torná-la mais realista ou você encontrar o realismo é mais caro ainda. Então, na verdade, a questão de preço que a gente fala de um filme como esse, Doutor Estranho, cara, você tá oferecendo a possibilidade de você vivenciar no cinema um super-herói enfrentando seus inimigos, e que hoje já é os inimigos de multiverso. Então, olha quanto isso é caro. Você acha que a Marvel e outros grandes estúdios, eles querem risco? Eles querem oferecer um filme de 250 milhões que vai ser todo cheio de experimentos loucos e que pode dar errado? Não é aqui o lugar de experimentar nada. Não é aqui o lugar. É, exatamente. Então eu que vou ser o contraponto aqui, já tô vendo isso. Eu que vou dar porrada. Eu vou defender a Marvel. Não, mas eu quero dizer justamente isso que o Rodrigo falou. Não é bom nem ruim, não quer dizer que eu gosto ou desgosto. Mas um filme que tem um grande orçamento, tá ligado? De uma produtora como a Marvel, ele tem a obrigação de fazer uma bilheteria grande pra se bancar e pra poder bancar os próximos filmes em si. Se ele tem essa obrigação, tá, de fazer uma bilheteria grande, tem que minimizar risco, perfeitamente, tá ligado? Então, daí surge a famigerada Fórmula Marvel, que a gente fala tanto e tal, né, que ficou consagrada, que é repetitiva, mas que deu certo no início, tá ligado? E a Fórmula Marvel existe pra isso, pra minimizar risco. Pra falar o que deu certo no Homem de Ferro 1, vamos tentar repetir isso que deu certo o máximo possível pra trazer bilheteria, e aí realmente acaba acontecendo que a gente às vezes taca pedra na Marvel, que os filmes, eles param de ter um caráter inovador, acabam sendo mais dominados pelo produtor do que pelo diretor em si, e acabam virando quase uma grande peça publicitária pro próximo filme da Marvel. Isso é um risco, vou falar que é um risco que a Marvel corre, porque é algo que a Marvel pula de cabeça. A Marvel não tá nem aí pra isso, tá ligado? E aí, às vezes, muito de vez em quando, ela tem um rompante de permitir o diretor ser um pouco mais autoral, como foi no Guardiões de James Gunn, como foi o Thor Ragnarok do Taika Waititi, e como foi um pouquinho menos que esse ainda, até porque o Sam Raimi tem essa linguagem que a Marvel embarcou depois, tá ligado? Então, a linguagem dos dois é muito entranhada, né? Nesse filme aqui, o Sam Raimi é mais autoral do que outros diretores da Marvel conseguem ser, em geral. Esse ponto é muito importante que o Gabriel colocou, porque a gente precisa entender um pouco do que é o cinema no nosso universo, porque assim, o cinema, ele tem aliado a ele a uma coisa intrínseca, é a indústria. Então assim, só se você tivesse gente milionária, bilionária fazendo filme simplesmente pra experimentar e não tá nem aí se vai ter retorno ou não, né? Se você faz um filme de 300 milhões, um estúdio, e fracassa, a chance de você falir com um estúdio é gigante. Isso aconteceu várias vezes. Esse lado industrial do cinema, ele existe, ele sempre existiu. A gente tem uma certa mania de falar, não, os filmes antigamente eram melhores. A gente, quando volta pros filmes antigos, a gente escolhe os melhores pra assistir, dá uma impressão de que os filmes antigos são melhores, mas esses filmes populares, vamos dizer assim, que tinham grandes orçamentos e que tinham um roteiro às vezes muito clássico, muito duro, muito quadrado, eles sempre existiram. Filmes, por exemplo, uma produção industrial, que era o estúdio fazia vários filmes no ano, sempre existiu isso. O Charlie Chaplin, cara, metia 50 filmes por ano, velho. Era produção industrial louca, velho. O cinema já nasceu particionado em tarefinhas que você conseguiria industrializar ele, sabe? Exatamente. Então, é isso. A bem verdade é que, assim, essa fórmula Marvel que a gente tá falando aqui é um mérito da Marvel ter encontrado uma fórmula que tá fazendo sucesso e tá fazendo sucesso até hoje. Essa ideia do não assumir tantos riscos, a gente tem que começar agora já também a pressupor o seguinte: a Marvel não tá lançando filme há 2 anos,
há 3 anos, já tem um longo período. O público espera certas questões dos seus filmes. Então, assim, não assumir riscos pra Marvel, de certa forma, é continuar seguindo a fórmula Marvel, mesmo que isso esteja criando uma parcela desse mesmo público que já não tá enxergando essa estrutura como sendo a mais adequada, né? Que é romper com esse processo. Mas ainda é mais assertivo eu mirar na maior parte do público e manter a fórmula do que eu assumir essa autoralidade sempre. Cara, não, tem um ponto bem interessante de falar sobre fórmula. Assim, uma história rápida e como é bizarro. O cinema ali no final da década de 60, ele tava sofrendo bastante com, obviamente, a televisão, né? O cinema era o programa da família, vamos dizer assim, né? Era um dos poucos programas interessantes pra família, seguros, essa coisa toda. E aí vem a televisão que vai te oferecer programas, vai te oferecer novela, até filmes mesmo na sua casa, na segurança da sua casa, no conforto da sua casa. O cinema foi perdendo essa batalha de pouco a pouco. E aí, os estúdios estavam tão afetados com essa competição com a televisão, eles estavam tão desesperados que eles pegaram a nova geração que tinha naquele momento de diretores que estavam estudando e influenciados por faculdade de cinema e que estavam influenciados pelo cinema europeu e falou assim, toma esse orçamento que não é tão grande e toma essa porra, vai arriscar e me traz um filme interessante aí e você tem o início da nova Hollywood, que vai criar ali talvez o período mais prolífico e mais criativo de Hollywood. Pra assistir filme Água com Açúcar, Feijão com Arroz, a pessoa assiste em casa na TV. Então faça algo diferente para as pessoas poderem ir no cinema. Faça algo diferente. Isso. Só que olha que loucura. Um dos primeiros filmes a inaugurar essa nova Hollywood, que nós gravamos lá no Enquadrão lá atrás, é o Easy Rider. Quadrão clássico. É o Easy Rider, o Sem Destino, que é um filme muito louco, em que simplesmente o diretor, ele conduziu o filme com uma arma no bolso pra poder controlar a sua equipe. Era um cara que se drogava ao longo de todo o processo. Ele gravou. O cara simplesmente filmou, sei lá, 500 horas de material, não sabia como fazer um filme com aquilo, chegou a fazer filmes de 5 horas. O montador fez um milagre, transformou em 2 horas e pouco. O filme simplesmente foi pro cinema, ninguém acreditava naquele troço, foi um sucesso gigantesco. Aí, o que os produtores fizeram? Eles falaram, ô Dennis Hopper, como é que a gente faz outro desse? Não dá. Não dá. Eu vou morrer. Se eu fizer outro desse, eu vou morrer. Porque a ideia do produtor, ela não é bizarra. Ele quer identificar os pontos importantes daquele filme pra transformar numa fórmula, uma estrutura que diminui o risco pra você gerar outros. Fazer um produto, fazer uma produção em série. Como é que eu posso vender 1000 desses? Exato, tá só que não tem como. Quando você fala sobre autoralidade, genialidade, isso não se transforma em produto. A nova Hollywood se tornou uma fase maravilhosa por conta disso, até você chegar no período ali em que você vai ter Star Wars, o George Lucas e Tubarão, do Spielberg, que vai inaugurar uma nova fase, que é a ideia do blockbuster de novo. O blockbuster que eles vão criar, meio que... Criar não, né? Mas vão praticar o que vai ser a fórmula do cinema Hollywood. Jornada do Herói, 12 Passos, aquela coisa toda lá que a gente tá cansado de falar, tá ligado? Assim, mas é exatamente o que a gente fala, a fórmula Marvel, o Star Wars, né, e o Tubarão também, criaram a fórmula blockbuster, mais ou menos, tá ligado? Assim, pra Hollywood. Eles trazem, na verdade, uma fórmula, uma estrutura clássica, e sem muito invencionismo, mas que comunica muito bem com uma parcela gigantesca do público. É, que funciona. E que funciona. No caso do Tubarão, nem teve um orçamento tão grande, mas Star Wars teve um orçamento bem grande, e aí você tem a ideia de blockbuster. E esses blockbusters, eles vão se manter o atrativo do cinema durante muito tempo. A gente viveu isso, a gente viveu a década de 90. Década de 90, você ia no cinema para ver blockbuster. Titanic, Jurassic Park, filmes que você fala, esse é filme de cinema. Não tem esse jargão? Esse é filme de cinema? Eu só vou ter essa experiência no cinema. Exatamente. Só que o problema é que a gente vê a internet. A internet, de novo, traz pra você, pelo streaming, tecnologia. Mudou esse paradigma novamente, tá ligado? Como a TV fez, né, antigamente, o streaming novamente mudou esse paradigma. Não, streaming, a tecnologia do videogame que tem a imersão absurda, faz com que você fale, pra que eu vou no cinema? E aí, cara, o que a Marvel faz? A Marvel cria uma nova fase em que ela usa a própria internet e todo o marketing trabalhado digital pra fazer com que você sinta-se dentro de um projeto, dentro de algo maior, social, que você se sente obrigado a participar disso. E mais que isso, Rodrigo, em que você é recompensado, tá ligado, no cinema, por ter assistido outras coisas. Porra, eu vou ter que entrar nessa discussão antes da sinopse. Porra, porque tu tá puxando minha pauta aqui. Eu acho importante ter em mente que a gente... É uma parada que eu tava até conversando com o Rodrigo. Às vezes as pessoas, elas vão criticar a Marvel como, tipo, a Marvel está moldando a sociedade. E não, é o contrário. A sociedade, a cultura, ela vai moldar o cinema. Então, o que tem na Marvel que ela conseguiu chegar e encontrar isso tudo, essa fórmula? Ela simplesmente captura um zeitgeist aí, que tá percorrendo esse momento, né? E ela consegue colocar no cinema. A graça tá aí, né? Ela não tá moldando a sociedade tá moldando ela. A galera acha que a Marvel, com o Kevin Feige, chegou e falou assim, vamos fazer no primeiro filme, ele fará sucesso, teremos dinheiro, faremos vários filmes, nós vamos dominar o mundo. Não é assim, cara. A Marvel em 2008, a Marvel falidaça. A Marvel tá quase se vendendo, tá ligado? Vendendo almoço pra comprar janta, tá ligado? Em 2008. Cara, eu até concordo com o que tu tá dizendo, Fábio, só pra te contrapor, assim, de agora, mas eu acho que nesse momento, nessa atual fase, nesse patamar em que a Marvel se encontra hoje, ela não é só esse agente passivo da sociedade, não. Ela já é um player. Não, mas é claro. Concordo com o Daniel, assim. Gostei disso.
isso, ela já é um player. Gostei disso. Que isso, né? Só que é o seguinte, Daniel, no momento que ela não corresponder, ela tá fora, sabe? Tipo, ela deixa de ser player. Então não é porque ela seja um player, sabe? Na verdade, ela tá bem adaptada. Ela tá bem adaptada pro que é necessário no momento pra essa população. porque ela tá jogando bem o jogo, né? Mas eu acho que críticas são bem-vindas. Tanto é que você pega a ideia de um conjunto de filmes é algo relativamente novo, mas é uma ideia de uma franquia longeva, não. E que os filmes são interligados, como Harry Potter, o 007. E isso não necessariamente traz bilheteria. A questão é que eles construíram um projeto que faz com que você, sim, obviamente, se sinta obrigado a assistir os filmes, mas isso não é o suficiente. É que ele constrói, ele aproveita, como o Fábio falou, do momento que nós vivemos, obviamente digital, pra você criar, na verdade, uma dependência de que se você está fora, você está totalmente marginal do que está acontecendo. Você tem que estar conectado com o que está acontecendo, e a Marvel é um desses polos populares mais importantes que nós temos hoje em dia. Isso eles conseguiram, isso é competência, é você sentir o momento e você se aproveitar. Agora, até onde isso corrompe a arte deles é outra história. Não, isso que o Rodrigo falou também é essencial, tá ligado? Não é só você ser recompensado, tá ligado? De ter visto aquela série, aquela coisa específica e reconhecer isso no cinema. É você ser punido também. Exatamente, como você se sentir mal de estar no cinema e todo mundo rir de uma piada, aplaudir de alguma coisa e você não entender aquilo porque você não viu aquele filme específico da Marvel. Sim, sim. Mas aí eu queria explorar um pouco mais isso, porque esse é o momento em que a Marvel quer produtizar isso, que pra produtizar você tem que fazer o quê? Você tem que ir simplificando as coisas, né? Ela vai ficar menos artística e aí você tem que colocar em caixas. E eu vejo que cada vez mais, pelo menos as grandes produções da Marvel, né? Elas estão se tornando o quê? Maniqueístas. Por exemplo, esse filme, Doutor Estranho, e a gente vai poder falar mais sobre isso depois, ele perde oportunidades de aprofundamento em discussões. Ele joga fora, ele pega aqui e joga fora. Perde conscientemente. Conscientemente. E eu acho que isso é uma busca por um maniqueísmo que a gente vê na sociedade, sabe? É muito sobre você ver preto e branco, sabe? É você ver ou 0 ou 1, ou é contra mim ou é a favor de mim. Então a gente tem muito esse pensamento na sociedade hoje em dia, e eu vejo a Marvel, sabe, simplificando os filmes dela, indo nessa direção. Eu concordo sem necessariamente ter certeza se eu deveria estar concordando. Porque essa assim, foi nova pra mim, essa foi nova. Não é boa essa, mas, né? mas tudo bem, vamos lá. Não, mas metendo um Gabriel Gaspar agora aí foda, Exatamente, porque eu não sei necessariamente o quanto é consciente esse processo da Marvel e o quanto, de fato, é o próprio estrutura do projeto que tá forçando eles a simplificar muito as coisas. E eu vou falar isso mais pra frente realmente, porque a própria complexidade do projeto já é a complexidade suficiente pros filmes, sacou? Deixa eu colocar uns exemplos, então. Mas, ó, cuidado pra não trazer tudo antes da sinopse. No final desse programa a gente vai ter a sinopse. Pode ficar tranquilo, pessoal. Não, tudo bem. Só uns exemplos assim. Não vou nem trazer exemplo desse filme. Vou lembrar pra vocês. Guerra Civil. Guerra Civil tinha uma profundidade, pelo menos, em discutir, sabe? Cara, tons de cinza entre um ponto de vista e outro ponto de vista. Você tinha Homem de Ferro 1. Tem um personagem que ele é um anti-herói. Ele vende armas, sabe? Ele produz guerra, sabe? E ele quer ser um herói, né? Então você tem essa discussão. Pantera Negra. Você tem um vilão que ele tem uma percepção de mundo diferente. Ele não é simplesmente um vilão. Eles têm uma percepção de mundo. E é isso. Você pode pegar outras obras da Marvel. Soldado Invernal. Soldado Invernal tem a discussão sobre a psique do personagem lá, sobre ele ser bom ou mal, sabe? Na verdade, ele é manipulável. Enfim, você pode ter todas essas discussões nos filmes da Marvel. E aqui, eu esperava mais discussões em Doutor Estranho. Mas eu acho que aqui também tem. Então, exatamente. Aqui o vilão, eu não quero atropelar a sinopse nem nada, mas aqui a gente não tem um vilão mal porque é mal, porque eu quero fazer maldade, tá ligado? Aquele vilão maniqueísta clássico de filmes de heróis. Mas não é isso que o filme se transforma. O filme se transforma no vilão mal porque quer fazer maldade. Mas aí a gente vai entrar no ponto máximo. Eu vou deixar o Daniel falar, porque o Daniel tá com uma cara boa de confrontamento. Daniel, fala e a gente mete a sinopse. Então, eu concordo parcialmente com o Fábio. Eu acho que os exemplos que o Fábio citou, eu concordo inteiramente que em Pantera Negra você tem um vilão que traz essas questões a mais. Mas Pantera Negra é um filme com um forte traço autoral, de fato, como a gente falou aqui. Agora, todos os outros exemplos que você deu, eu acho que, assim, essas questões estão lá, mas os filmes não abordam isso, cara. O fato do Tony Stark vender armas passa muito longe da cena do filme. O fato do Soldado Invernal ter sofrido uma lavagem cerebral e ele não sabe, também passa distante, cara. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma expectativa do que poderia ser, mas os filmes não estão preocupados. Eles não estão preocupados com isso, cara. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que eu adoraria ter uma Wanda desenvolvida aqui e não uma maluca. Eu queria, mas não tem. Vamos falar disso, vamos falar disso. Vamos falar, mas vai ser polêmico. Eu vou defender aqui essa porra toda aí, Vou puxar a sinopse então. Mas antes da sinopse, o Enquadrando ele tem uma campanha no Apoia-se, onde você pode ajudar nosso projeto a crescer e existir também, porque, sei lá, né, a gente precisa pagar as coisas, né? Quem sabe existir em vários universos diferentes, aí seria muito Tem bom.
tem boletos pro Enquadrando. Então, o Enquadrando ele precisa existir. Então, se você quiser, você pode apoiar o Enquadrando lá no apoia.se/Enquadrando. E apoiando o Enquadrando a partir de R$10, você já faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente discute cinema o tempo todo. E estamos sempre debatendo com a galera, né? Debatendo. E aí, eu gostaria de agradecer alguns dos nossos apoiadores, como Gustavo Eike Nakandakari, Felipe Augusto Damasceno, Alexandre de Salles Bandeira, Pedro Ivo Souza Medeiros, Vinícius Teixeira Lima e Tadeu Capistrano Bufa. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, galera. Tá crescendo a nossa comunidade lá, hein? Tá vendo? Cada vez mais nome aí, tá Tá crescendo. ficando maneiro demais, hein? Vamos lá, agora é a hora de falar com você, ouvinte. Você, ouvinte do Enquadrando, chegou o seu momento de brilhar, chegou o seu momento de estar em frente às câmeras. Na verdade, você estará por trás das câmeras, como você sempre está, como todos nós sempre estamos, de modo geral, já que não somos atores, não é? Mas, enfim, estou divagando aqui. O que você vai fazer nesse momento em que estou entrando no seu cérebro por meio de ondas sonoras Tá bom, que então. saem, provavelmente, do seu fone de ouvido, direto para a sua cachola, para a sua cabeça, é dar um comando, assim como o Soldado Invernal recebeu comandos, né, para realizar ações. Você vai fazer o seguinte, nesse momento, você vai fechar o olho, perfeito, fechou o olho, tudo preto, fechou o olho, isso. Agora abre o Se olho, você estiver dirigindo, não faça isso. agora abre o olho e olhe, contemple essa imagem que está de frente a você. Contemple essa imagem nos interessa. A gente quer saber como você consome o Enquadrando, o que você vê enquanto você nos ouve. Olhe essa imagem, pegue seu celular e tire uma foto imediatamente. Tire uma foto imediatamente do que você está vendo e poste no Twitter, ok? No Twitter, eu consumo Twitter, eu gosto de Twitter. Pode ser Instagram também. Pode ser. Pode ser no Instagram também. A galera vai ver no Instagram. Daniel vai ver, Fábio vai ver. Mas eu não vou ver. Eu quero que você marque no Twitter, principalmente, tá bom? E marque lá, né, o @Enquadrando. Marque lá o @Cinema Gaspar, que é o meu perfil pessoal. Eu vou retweetar todos. Vou retweetar todos que colocarem a hashtag Enquadrando agora nessa foto, anexada dessa Olha, foto. o Gabriel incorporou um Doutor Estranho Evil aqui com o terceiro olho. Sinistro. É, sinistro, manipulando a Aí audiência. surgiu o terceiro olho ali na testa dele. ó. Caramba. Eu tenho duas questões que eu fico pensando que daqui a 10 anos, como vai estar os elogios a Marcelo Zaniolo e como vai estar o Enquadrando agora do Gabriel. É o que eu tenho curiosidade pro futuro, assim. Então, sinopse. Procurando salvar América Chaves de uma ameaça que persegue pelos multiversos, Doutor Estranho busca ajuda de Wanda, não imaginando que estava indo de encontro ao perigo. É boa sinopse, mas é foda. Dessa vez não falei Gostou da nada. sinopse? Gostei bastante da sinopse. Gostei que você deixou o perigo ambíguo. Mas perfeito. Então vamos começar falando o seguinte, né? A gente tava discutindo um pouco sobre o universo cinematográfico da Marvel, falando sobre essas escolhas, Zeitgeist, mas então vamos começar falando o que vocês acharam do filme. Vocês gostaram do filme? Cara, eu gostei do filme, mas é tipo aquele gostei, sabe? Gostei. Cumpriu tabela. Sabe? Não é aquela... 1-0, 3 pontos na tabela, foi isso. Exato aí, é isso aí. 1-0, 3 pontos na tabela. Porra, eu achei você muito severo, Daniel. Foi nem o joguinho de 2-0 com gol bonito. 1-0 com um segundo tempo bom. Bom segundo tempo. Primeiro tempo 0-0. Segundo tempo 1-0 Que bom. quase foi 2-0, mas não Cara, foi. eu gostei bastante do filme. Tenho minhas ressalvas, obviamente, mas eu saí empolgado do cinema. Isso é muito importante, porque a gente tá indo ver um filme da Marvel. E saí empolgadíssimo do filme. O filme evento funcionou muito bem pra mim. E, cara, Sam Raimi fez a diferença total. Concordo com você. Primeira metade eu achei chata, achei um tanto burocrática, ainda que eu veja algum valor em alguns aspectos. Mas a segunda metade é onde brilha. E pra mim os gols saíram tudo no segundo tempo. Concordo com isso, a gente até trouxe essa pauta aqui de filme evento, né, que a Marvel costuma trabalhar nesse formato, né, de você tem que ir pro cinema porque aquilo ali não é só um filme que você pode assistir em casa, aquilo ali é uma partida de futebol, é pra você assistir com torcida, né, vibrando, etc e tal. E teve mesmo, eu assisti esse filme, cara, ao contrário dos outros filmes que eu vejo, né, da Marvel em geral, que acabou de acabar, eu não vi na estreia, tá ligado? Eu vi no meio da semana, sessão, 1 da tarde, 3 pessoas na sala. Mas ainda assim, o filme me empolgou e eu consegui ver todas as deixas, exatamente, tá ligado? Que o filme, aqui com certeza a galera da estreia aplaudiu, tá ligado? Aqui com certeza a galera vibrou, tá ligado? Consegui ver esses ganchos, tá ligado? Que eles deixaram. Aqui só a galera da pré-estreia comemorou. É, exatamente, só essa galera galera, tá ligado? Só essa galera, mas eu consegui sentir essa emoção numa sala de cinema vazia. Vazia sinistro. Vazia sinistro. Não, vazia, sério, tinha 10 pessoas no máximo. Tinha 10 pessoas no Pô, máximo. 1h da tarde é complicado, né? É só estudante que foram se encontrar pra se pegar. Não é nem pra ver o filme, tá ligado? Eu sou a Wanda, você é o Doutor Estranho. Só banda, você não tá estranho, pô. Então vou falar minha opinião aqui. Realmente, eu gostei do filme. O filme é divertido. O Sam Raimi, ele tá aí pelo bem, pelo mal, sabe? Tipo, e aí depois eu vou chegar Mas lá. ele faz diferença. Ele faz a diferença. E aí eu vou até falar uma parada que eu falei no Acabou de Acabar, porque eu tive que assistir na estreia por causa do Acabou de Acabar, né, Gabriel? Então eu tô substituindo o Gabriel lá, enquanto o Gabriel ainda não tá participando lá. Mas eu vou falar um negócio assim, eu esperava um pouco mais de cuidado com esse roteiro. Eu acho que a gente vai precisar de muito mais atenção pra poder criar o que foi
Vingadores, sabe? Tipo, unir tudo, sabe? Fazer as coisas terem sentido. Vai ficar um pouco mais complicado. Senti um problema sério na Wanda, que depois a gente vai poder entrar. E eu acho que o filme, ele perde oportunidade de se aprofundar, que é o que eu tava falando antes, sabe? A Marvel, ela vai muito pra um maniqueísmo muito forte. E as discussões sobre esse meio termo entre o bem e o mal, elas ficam muito etéreas, sabe? Eu vou ter que concordar com você em vários aspectos, mas assim, eu acho que é isso, é um filme que tenta englobar muita coisa, isso é talvez o grande problema do filme, né? Ele vai tentar desenvolver um multiverso que ele nem desenvolve tanto, um multiverso é bastante simples, e até isso realmente me decepcionou. Ele não explora o multiverso de uma forma que você fique tão empolgado. Nos trailers parecia que é uma parada incrível. Tem 3 segundos do filme, né? Parece que ele vai explorar, né? Que o multiverso Exato. vira desenho, vira quadrinho, vira uma coisa... É o PowerPoint. Aliás, é um PowerPoint, mas essa parte é linda e maravilhosa. É legal. Dura 3 Só segundos. que ele vai cair num universo que basicamente é a Terra, sabe? Com um pouco mais de flor. O verde é vermelho e o vermelho é verde. É, assim, eu acho que realmente o excesso de coisa nesse filme atrapalha. Então foi o que você falou, o aprofundamento dos personagens não é feito da maneira que poderia, isso é óbvio, mas eu acho que ele consegue entregar momentos que são muito acima da média. Então assim, você vai ter ali o duelo do Doutor Estranho com o Doutor Estranho Evil ali, que tem as notas musicais, é estupendo, é uma parada assim, é um dos duelos melhores que eu já vi na Marvel. Não, vai entregar. É ótimo, isso é incrível. Eu vou dar um spoiler aqui do que tu me falou no telefone. A gente conversou no telefone ontem, sei lá. E aí tu falou pra mim o seguinte: o filme entrega momentos incríveis, muito mal conectados. Foi isso, é isso aí. E achei o final emocionante da Wanda. Realmente fiquei emocionado. O final é muito bom, eu gostei também. Me emocionou também. Eu acho que o filme é muito refém dessa expectativa que o Rodrigo acabou de falar. Eu lembro que vocês tinham visto o filme já, né? E eu fui ver o filme no final de semana. E aí eu perguntei... A gente deu um monte de spoiler, né, Daniel? Foi mal. Vocês quase me deram alguns spoilers. Mas eu perguntei também algumas coisas. Mas a ideia era essa, assim... Cara, existia uma expectativa, até pelo título do filme, que esse filme fosse uma coisa absolutamente fora da caixinha e que ele fosse uma base para o universo Marvel daqui pra frente. Uma viagem, né? Sei lá, uma viagem. a pedra fundamental da nova fase. Verdade. E, cara, esse filme, ele tá fechado nele. Esse filme, ele tá bonitinho ali. Ele tá numa cápsula. Ele não interfere nos outros. Isso me deixou muito puto, cara. Sabe o que é o multiverso do multiverso do Doutor Estranho? Aqueles bagulhinho de vidro que tem uma casinha com uma nevezinha, sabe? Tipo assim, é isso. Ele tá fechado numa cúpula de vidro. Isso cara, é verdade. Isso me deixou muito bolado. Eu nunca fui fã do Doutor Estranho como o Gabriel. Então, assim, eu vi o primeiro filme, por exemplo, eu não gostei tanto. A Michelle, por exemplo, minha esposa gosta mais. Gabriel, como é que pode alguém não gostar daquele filme? Primeiro filme do Doutor Estranho. É nota 10. É nota 9,5 no mínimo. Eu acho legal. Você dá amargo, 9,5 você dá amargo. Sei lá, talvez seja um problema com uma conexão com o herói que eu não tenho, sei lá, pode ser isso. Pode ser. Mas e o Sam Raimi? Fala, Daniel, o que você achou desse Sam Raimi? Pois é, então é isso. Cara, esse filme pra mim, ele é todo o mérito do Sam Raimi, maluco. Ele espremeu um suco ali, porra, ele fez uma limonada gostosa. Eu acho que tem muito mérito dele. Então, o Sam Raimi, ele consegue, né, trazer o trash, né, o horror pro filme. Então, tem aquele zumbizão ali, sinistro, né? Então, vem o horror, né, Rodrigo? Porra, maneiro. Com a Wanda mesmo. E acho que muito, só pra eu concluir e citar a Wanda, eu gosto muito do personagem da Wanda. Gosto demais. Até nos quadrinhos mesmo eu gosto da personagem da Wanda. Então, eu acho que o que ele fez com a Wanda aqui, por mais que tenha ali muito da assinatura dele, de transformar ela em zumbi e monstro. Ela mancando com o rosto sujo de sangue, né? É divertido, mas eu acho que ele tratou essa personagem com o respeito emocional que ela precisava. Então, assim, eu gosto muito da solução que ele dá pra ela. Eu acho que o Sam Raimi é o frescor importante pro filme. Se não tivesse o Sam Raimi, com certeza o filme seria muito mais água de salsicha, saca? Água de salsicha é muito bom. O Sam Raimi, ele consegue, como o Fábio falou, ele parece que ele sentou com os produtores e falou assim: Kevin Feige, beleza, eu vou seguir o roteiro que vocês me deram, eu vou amarrar o que vocês disseram pra eu amarrar, mas eu posso matar a galera como eu quero? Eu posso tocar o horror aqui como eu quero? E ele consegue essa liberdade que dá um frescor muito legal. A gente tá falando aqui, a cena, por exemplo, que você tem o zumbi, né, o Doutor Estranho saindo da cova, faz uma relação, uma homenagem a Evil Dead maravilhosa, que é a mesma mãozinha, né, saindo da cova ali, mas é de uma loucura aquilo dentro de um projeto da Marvel, que você fala, cara, é um zumbi. Eu sei que tem nos quadrinhos os heróis zumbis, mas é uma loucura. Você fala, caraca, e é lindo ao mesmo tempo, ele com aquelas paradas em volta dele como se fosse a capa. É muito criativo e é muito maneiro. Meu irmão, que efeito foda, meu irmão. É muito foda. Muito tipo foda assim, cara, efeito. ele começa o filme empalando um demônio e ele empala o Doutor Estranho Evil. É bizarro você ver isso no filme da Marvel, é chocante e é importante. Tá falando de chocante, Rodrigo? A cena de luta, tá ligado? Da Wanda contra os Illuminati. É bizarro. Caraca, assim, a morte do Raio Negro, cara, eu não acreditei que eu tava vendo aquilo no
cinema em um filme da Marvel, tá ligado? Eu dei um pulo na cadeira, tá ligado? O cinema sozinho, dei um pulo. Caralho, aprovaram isso? Como que aprovaram isso? Mas, cara, ó, esse impacto é interessante porque, tudo bem, a gente pode entrar no mérito de que é só easter egg, a presença do Reed Richards. Você pode falar que é um easter egg barato ali, você ter ali o Senhor Fantástico. Easter egg, falando de easter egg e fanservice, quando entra o professor Xavier e toca aquela musiquinha da série do X-Men, tá? Caralho. Eu dei meu sorrisinho ali. Ali meu coração aqueceu, cara. Entregou um fanservice bonito, na bandeja. Eu vi na sala vazia que eu falei, caralho, isso aí nesse momento aqui na pré-estreia, deve ter ido loucura, tá? Dá 3 cambalhotas, tá ligado? Claro. Pro cara morrer 10 segundos depois. Então, a gente pode debater que esses easter eggs do Professor X, do Senhor Fantástico, é barato, né? É gratuito pra gerar toda essa comoção e tal. Mas, cara, a cena, ela tem um impacto absurdo e ela comunica algo muito claro que não foi comunicado até então em nenhum filme da Marvel, que é você colocar um ser ultra poderoso contra outros que não são tão poderosos. É isso. O resultado é esse. Aí você fala, beleza, é um easter egg bobo você colocar o Senhor Fantástico ou você colocar, por exemplo, o Professor X. Mas se você colocasse qualquer personagem que ninguém consegue identificar o poder que eles têm porque eles são qualquer um, nobody lá, você não teria o impacto de mostrar o poder da Wanda. Porque ele ia falar, beleza, matou os caras rapidão, mas quem são esses caras? Matou os caras genéricos, né? Perfeito. Quando ele mata o Professor X com aquele impacto, você fala... Rodrigo, resumindo o que o Rodrigo falou em uma frase, esses momentos são fanservice, mas são fanservice que cumprem uma finalidade narrativa pro filme. Cumpre uma função. E é um choque. Mas ao mesmo tempo, assim, tudo bem, mas ao mesmo tempo, vamos combinar que toda essa cena, ela é, sabe, uma barriga no roteiro. Palavras fortes do Fábio. Eu não acho tão barriga. Palavras fortes. Mas por que você achou uma barriga? Olha só, tudo bem, aspas fortes, vamos, tá, tudo bem. Vou te contar um pouco do você, Fábio. É porque o filme, né, em geral, é a Wanda correndo atrás da personagem da América e o Doutor Estranho protegendo ela, tá ligado? Isso é uma estrutura de filme clássica, sabe? Assim, uma estrutura de personagem atrás de algo ou de alguém e outra pessoa protegendo. Então, assim, é todo filme que tem essa estrutura, você colocar a perseguição em si, uma cena de perseguição dessa, que não chega em nada, com barriga, é quebrar a estrutura do filme em si. Porque o filme é isso. É um personagem correndo atrás do outro enquanto o outro protege. Não, mas tudo bem. Olha só, essa parte da Wanda correndo, beleza. Mas o que eu queria colocar é o seguinte. A gente tem a introdução, por exemplo, do Professor Xavier, que ele vem trazendo a informação mais interessante pra mim do filme. O Doutor Estranho é o maior perigo da existência. E essa informação não serve pra nada. Dos multiversos. Dos multiversos. Essa informação não serve pra nada. Isso não é problematizado, isso não é aprofundado. Esse é diferente, Fábio. Ele descobriu logo depois. Ele é especial. Ele descobriu logo depois, né? Porra, calma aí. Estou com um Doutor Estranho diferente. Olha que coisa. Cara, essa foi foda. Quando eu assisti o Homem-Aranha, né? O último Homem-Aranha, que aparece lá o Doutor Estranho e tal, eu assisti esse filme com a Jennifer, né? Eu sempre fui muito fã do Doutor Estranho. Dos quadrinhos, tá ligado? Dos Illuminati. Dos quadrinhos dos Illuminati, cara, assim, pô, tinha um Doutor Estranho no quadrinho, cara, já me ganhava. Já lia 2 vezes aquele quadrinho, só porque tem o Doutor Estranho. Pô, era fãzaço, tá ligado? E aí, enfim, a Jennifer não conhecia o Doutor Estranho, né? E obviamente, realmente, né? O Doutor Estranho, quando ele tem que enfrentar vilões do Homem-Aranha, não existe esse confronto. O Doutor Estranho é absurdamente mais poderoso que qualquer vilão do Homem-Aranha. Então, realmente, ele tem que sumir do filme, né? Pra ter filme, né? Pra ter alguma história a ser contada. E, enfim, quando ele aparece no final, né? Porra, ele é absurdamente poderoso. E aí, a Jennifer me mandou essa, que é óbvio, tá ligado? E eu me senti um imbecil, tá ligado? Por nunca ter notado a minha vida inteira. Eu falei, pô, puta Deus Ex-Machina, né? Aí eu caí em mim, 20 anos de quadrinho, tá ligado? Me caí em mim, eu falei, caralho, é um puta Deus Ex-Machina. E aí, realmente, assim, Doutor Estranho, né? Como a Jennifer ressaltou aos meus olhos, né? É um puta Deus Ex-Machina. É um cara absurdamente poderoso para outros vilões. E aí você tem um desafio, como é que você vai fazer um filme do Doutor Estranho? Quem ele vai enfrentar, tá ligado? Que vai estar no nível dele, né? E aí a gente percebe que, né, o filme optou, na minha opinião, até foi uma escolha acertada de escolha de vilão, colocar ou a Wanda, né? Que é realmente alguém que pareia em poder com ele, ou, melhor ainda, como ele é absolutamente poderoso, outros Doutores Estranhos de outras dimensões. E pra mim isso me fez pensar mais do que o próprio filme propôs esse pensamento. Porque a vilã do filme, claramente, é a Wanda, certo? No nosso universo. Ela é a vilã desse filme em particular. Mas em vários e vários e vários universos que foram visitados, o grande vilão era o Doutor Estranho daquele universo. Ele era o personagem que foi corrompido e que acabou com aquele universo, assim, né? Colocou em chance daquele universo destruído, tá ligado? Então, assim, o Doutor Estranho, ele é um personagem com grandíssimo potencial de ser um excelente vilão. E isso não foi trabalhado tanto no filme quanto poderia ter sido. Mas olha só, eu concordo que é uma parada superficial e até boba, mas se tinha um cara que poderia realmente identificar isso no Doutor Estranho, era o Professor X. Seria ele. Ok, mas ele podia chegar já falando, ó, esse aí é diferente, irmão. Ó, calma que esse é diferente. A gente não precisa matar, não. A gente tá falando do tal dos Illuminati, que eu nem conhecia, mas já sou fã. Aí vem o Senhor Fantástico, o homem mais inteligente da existência. Que ele vai lá, não, a gente vai parar a Wanda, tá tranquilo. Aí ele vai estica o braço na direção dela. O pessoal sacaneia muito isso no grupo, sabe? O Javan sacaneia muito isso lá no grupo do
enquadrando. Vou pular em cima da Wanda. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu sou a pessoa mais inteligente, eu sou o humano mais inteligente. Eu não vou mentir pra você que não só isso me incomodou, como também a disparidade e a conveniência dos poderes ali, que eles quiseram, obviamente, eliminar os homens primeiro, tudo bem, pra você deixar os embates entre as mulheres no final. Só que, cara, você tá falando ali da Carter, que é infinitamente menos poderosa que todos ali. Óbvio, a Capitã Marvel é muito poderosa, né? Extremamente poderosa. Ela morre de um jeito um tanto... Ela morre uma pedrada. Cai uma estátua em cima dela, uma escultura. Cai uma estátua, né? Então ela morreu. Eu acho que ela não morreu, não. Isso eu concordo com você que não é bom, mas a porrada é legal e a consequência dela, que é a velocidade da conclusão da Wanda, é muito impactante e importante. É impactante. E isso vale a pena. Eu tô falando o seguinte, que isso poderia ter ocorrido sem necessariamente chegar nesse arco todo do Doutor Estranho preso, Doutor Estranho tentando convencer a galera de que ele é um cara legal. Sobre essa cena que a gente tá falando aqui, cara, uma coisa que me incomodou demais, velho. Desde quando o Doutor Estranho tirou o poder dele com aquela algema lá que tira o poder dele? Desde quando ele é um karateca, tá ligado? Ele, porra, luta daquele jeito, tirando a magia. Não, olha só, pera aí. Desde quando é padrão qualquer pessoa poder tirar o poder da outra? Porque todos os personagens querem tirar o poder da América Chaves como se isso fosse algo default. Então não pode fazer isso? Desde quando, gente? Essa questão eu tinha pensado. Não, eu não tô nem entrando, eu não quero nem entrar nessas discussões de tipo, isso dá, isso não dá. Tem feitiços pra isso. Não, Tem feitiços pra isso. Mas eu acho o seguinte, aí, porra, tem um momento então que chega o Doutor Estranho e vai pra essa luta com esse cara. Eu acho isso interessante. Porque esse cara é justamente quem foi contra o Doutor Estranho no passado. Então esse cara, ele tem uma dualidade. Isso está nele. Mordo, Barão Mordo. Eu acho interessante, porque aí você começa, cara, o Mordo, ele tem uma dualidade aqui, nessa existência, ele é outro cara. Mas você vê ali um glimpse, né? Você tem um lapso de que ele, na verdade, ele ainda é aquele cara. Tem aquele ranço, Então, quando tem informação do professor Xavier de que o Doutor Estranho é o ser mais perigoso da existência, você imagina, pô, o filme vai aprofundar isso. Não, o filme caga em cima dessa informação. O filme pega essa informação e fala, não, show, beleza, tá? Agora possui um cadáver aí e resolve o problema. Não, eu acho que você pode considerar que tem pouco impacto, que não tem nenhum, eu já discordo. Tá, não vou dizer que não tem nenhum, porque é forte. Cara, eu acho que tem pouquíssimo impacto. Eu não acho pouquíssimo, não. Deve ter uma fala que ele fala assim, putz, que droga. Que droga. Okay. Aí ele segue a vida. Rodrigo, de repente tu descobre, cara, que nesse universo aqui, pô, foi nosso amigão, gente boa pra cacete, tá ligado? A gente te ama e tal. E em 99% dos outros universos, tá ligado? Tu é um genocida que matou o universo inteiro, tá ligado? Isso não pesa pra tu, velho? Então, é que eu sou a exceção que confirma a regra. Tipo assim, ponto. Se você considerar que o filme simplesmente ignora o fato de que o Doutor Estranho cometeu um erro grave em Homem-Aranha 3 e que é um filme anterior na cronologia Marvel, você vê que realmente tem alguns pesos ali, medidas equivocados nesse filme. Tem uma questão aqui que a gente talvez devesse levar em consideração, que é a seguinte. Houve uma mudança de calendário para vários filmes por causa da pandemia. E o Doutor Estranho sairia antes do filme do Homem-Aranha. Então toda aquela história lá do Doutor Estranho errar o feitiço no Homem-Aranha, isso não existiria na real. Isso foi só uma pressão da Sony e aí a coisa mudou de figura. O problema é que pra gente, cronologicamente, não faz sentido. Mas pra quem fez o filme, isso nunca aconteceu na construção do personagem, né? Isso não é uma carga que o personagem carrega, né? Quando o filme foi feito. Exato. Então, assim, talvez esse filme da Marvel não tenha sido tão impactado por essa mudança de cronograma e a galera nem resolveu tocar nesse assunto. O que, de fato, fica esquisito, né? Porque, assim, aconteceu algo... Uma grande coisa aconteceu, né? Aconteceu. A gente finge que não aconteceu em outro filme, mas agora eu tenho que dar o valor pro que o Fábio falou, porque acontece nesse filme. O que aconteceu no outro filme, tudo bem. A Marvel é assim mesmo. A gente esquece, a gente finge que não aconteceu. Cara, não sei. Falando de Marvel, a gente tem que levar em consideração, porque essa é a proposta. Mas olha só, eu entendo que o Fábio quer colocar. Eu acho que quando você oferece um filme, olha o que o Daniel falou, seria a pedra basal, que iria construir toda a nova saga do projeto Marvel. Olha quanta responsabilidade. O filme, ele vem oferecer pra você um desenvolvimento maior do que é o multiverso, que é muito importante pra essa estrutura da saga. Ele opta por ter pelo menos dois dos mais importantes personagens, talvez os maiores no momento do projeto, que é a Wanda e que é o Doutor Estranho. E eu concordo que são tantos objetivos com esse filme que, obviamente, você não vai conseguir aprofundar em todos eles, assim. E gera uma decepção. Eu não vou dizer pra você que houve um desenvolvimento perfeito dos arcos dramáticos dos dois personagens, mas principalmente do multiverso, pra mim, foi um pouco mais decepcionante, né? Agora, ainda assim, eu acho que a Marvel tem a capacidade de encaixar suas peças pra oferecer um produto que consiga, em algum nível, desenvolver isso que funcione dentro do projeto. Pode ser, mas eu acho que é um esforço, assim, muito maior agora quando isso tudo é um produto... Porque o produto cresceu muito, cara. O projeto cresceu demais, cara. Encaixar isso tudo com peças de quebra-cabeça, né? E aí, porra, Doutor Estranho é uma peça
peça que tá complicada. Outra peça que tá complicada é aquela série do Loki, sabe? Tipo, você vai tendo peças muito difíceis. Mas é isso, eu acho que a Marvel tá crescendo pra um ponto que até nos quadrinhos teve problema, que é muita coisa pra você equilibrar. Tudo bem, mas agora, como filme, como autocontido, eu me revolto às vezes, porque, por exemplo, me perdoem aqui, mas eu vou fazer uma zoeira. Concordo com o Fábio. Ele nem falou ainda e o Gabriel já concordou. Não, mas eu entendi a intenção do que ele vai falar. Eu concordo já com o que ele vai Não vai falar. falar do Batman não, né? O maior perigo pras outras existências, pros outros multiversos, não é o Doutor Estranho daquele multiverso ali. É o Wong, que leva a Wanda pra torre, onde tem o problema depois que uma companheira dele acabou de se matar pra destruir o livro. O Wong é um péssimo estrategista, concordo. Eu vou falar uma coisa pra você, Fábio. Eu consigo defender isso, mas não vou fazer isso agora. Porque eu vou criar uma expectativa, eu vou criar um suspense, mas eu consigo defender isso. Eu não sei se você vai se convencer, mas eu consigo defender isso, mas eu vou guardar isso. Eu vou guardar isso. Eu acho, pode ser que você me convença. Pô, o Wong, 1 minuto antes, estava numa guerra onde todos estavam dispostos a morrer pra parar a Wanda. Aí, na sequência, vem uma incrível maga que consegue fazer o feito de destruir o Darkhold. Com sacrifício pessoal E dela. se Um sacrifica. alto sacrifício. Heroísmo aí, como eu disse, Gabriel. E aí, o Wong fala, putz, mas tudo bem, Wanda, eu te levo à origem do Darkhold. E eu pensei, caraca, o Wong tem um plano. Caralho, isso foi inacreditável. Assim, zero. Pô, entregou muito fácil. Porra, pelo amor de Deus. Que aí, então, o Wong leva ela pra lá. Pra depois, no final, jogar todo o peso das escolhas dele em cima do Doutor Estranho, falando, porra, tu vai ter que matar a América, cara, não tem jeito não. Caraca. Mas, olha só, Cara, mas isso tudo Wong. faz muito sentido. Eu também não gostava disso. Achava isso bizarro, tosco realmente essa postura dele. Só que eu acho, pensando um pouco mais sobre o arco desses personagens, eu vou trabalhar isso com mais profundidade daqui a pouco, eu acho que o Wong tem um papel importante. Tem, destruiu o multiverso. E até isso que você tá falando. Eu não gosto, obviamente, de uma maga que vai lá e consegue destruir o Darkhold. Simplesmente um Darkhold que tá à mercê de ser destruído na frente da maior feiticeira que existe nos multiversos. Isso realmente me incomoda. Ah, para, Rodrigo. A mulher tava fazendo a possessão onírica lá. Na frente de todo mundo. Mas ela tava em outro plano. Faz sentido, Por que vai. ela não criou feitiços de proteção pra que você não acesse o Darkhold? Porra, básico, né, velho? Tá sozinha lá, Calma aí, velho. por que ela não matou todo mundo? Isso é muito mais justificado do que realmente o Wong teletransportar a mulher pra base da porra do lugar proibido. Não, a Wanda é a maior vilã dos multiversos, tá ligado? Não faz nada, pode passar uma criança e levar o livro dela. Porra. Eu não gostei também disso não, isso eu não gostei. Mas é o fato dela conseguir destruir o Darkhold que vai gerar essa incoerência, entre aspas, do Wong e levar ela, a Feiticeira Escarlate, pro templo mais importante da própria entidade Feiticeira Escarlate, né? É bizarro, só que eu acho que tem um ponto aí. Eu vou puxar isso logo pra depois eu desenvolver isso melhor. Um dos arcos do Doutor Estranho, nesse filme, o arco que tá sendo iniciado aqui nesse filme, é exatamente o que estão falando. É um cara que vai ser o grande problema do multiverso por conta, não só do ego dele, mas porque ele acha que tá tudo sob controle. O Wong fala pra ele toda hora isso, cara, as coisas não estão totalmente sob controle, isso não existe, sabe? E muitos dos erros que ele comete é exatamente isso, né? O controle, a paranoia com o controle é um dos pontos mais importantes do Doutor Estranho, e eu vou falar disso melhor mais pra frente. É um dos pontos do filme, realmente. Só que o ponto é o seguinte, percebe que no início do filme, o Wong fica brincando com ele que ele não é o Mago Supremo, e sim o Wong. Ele fala, eu tenho acesso a isso porque agora eu sou o Mago Supremo. E isso é uma informação muito importante, porque o que fala Doutor Estranho ao longo de todo esse processo? Já começa no sonho. O Doutor Estranho, ele tem a capacidade de agir de uma forma como ninguém tem. Tipo assim, ele comete o sacrifício, ou até mesmo ele quebra a regra com a capacidade que os outros não têm. O erro que o Wong comete é muito importante, que mostra claramente o seguinte, ele não pode ocupar o cargo de Mago Supremo, o cara que protege a realidade. Sabe por quê? Não é só pela estupidez de levar a Wanda pra lá. É porque no primeiro momento, eu sei que o Fábio ia falar isso, a cara dele foi essa. Mas tipo assim, não é só por isso. No primeiro momento que esse cara, ele teve que optar entre os conhecidos dele, os amigos dele, toda a humanidade. e colocar o universo em risco. Ele colocou o universo em risco. O universo não, o multiverso. Ele coloca, mas isso é covardia, isso é fraqueza. Ele não consegue agir como Mago Supremo como o Doutor Estranho vai conseguir. O arco é esse. A questão aqui nesse filme é desenvolver o seguinte, o Doutor Estranho comete, entre aspas, falhas, ele quebra as regras como tem que ser quebradas no momento que só um cara como ele consegue fazer. O Wong não consegue. Tudo bem, o Wong Rodrigo. não conseguiu olhar para os três caras e falar assim, pode matar porque eu não vou entregar a realidade pra você, o multiverso pra Eu você. me peguei assistindo o filme, né? Tentando identificar qual que é o tema do filme, sabe? Sobre o que o filme fala. Normalmente isso costuma ser trabalhado na primeira cena do filme, né? A primeira cena costuma sempre abordar a temática que o filme vai trabalhar ao longo dele, cara. E a impressão que eu fiquei que o filme fala sobre sacrifício. O grande tema do filme em si é sacrifício, né? A primeira cena é aquela cena do sonho dele lá, que a gente ainda tem um Doutor Estranho de outra dimensão, né? Mais egoísta e tudo mais, que ele pensa, se para salvar todos os universos, vou lhe matar, porque esse é um sacrifício que eu aceito correr,
matar você, não eu, né? Ou seja, ele não tá se sacrificando, tá sacrificando outra pessoa, né, pra salvar o universo, né? É o auto-sacrifício que torna você heróico, né? Heroísmo é isso, até pra falar isso pro nosso público, de repente, se você tem alguma dúvida, heroísmo é você sacrificar algo em prol de outras pessoas. Isso é heroísmo. Não tem nada a ver com poder, enfim, etc, né? Isso é o cerne do heroísmo em si. É sacrifício, é você perder algo pra outra pessoa ganhar. E ao longo do filme todo a gente vê esse tema de sacrifício ser tratado, trazido à tona, né? E o próprio Dr. Estranho ser questionado sobre isso. Tipo essa cena do blip, né? Que ele que escolheu, basicamente, a estratégia dos Vingadores em que teria esse blip. Ele sabia disso tudo. Ele tava ciente, sabe, disso. Ao contrário dos outros Vingadores, sabe? Ele tava ciente de tudo isso e foi pra ele uma escolha consciente. Mas quem pagou esse preço não foi só ele. Todo mundo teve que se sacrificar por conta dessa escolha dele. E ao longo do filme inteiro você vê isso. Que ele é uma pessoa que tem um controle absoluto, né? Como a gente falou, com esse cacoete, de repente, de cirurgião, né? E ele sacrifica coisa dos outros pra beneficiar todo mundo, em geral, sabe? E aí eu fiquei me pegando nisso à medida que eu ia ver um filme, como vai ser essa jornada dele? Como esse personagem vai evoluir do início do filme pro final do filme? Se ele vai ter um auto-sacrifício, se ele vai ter algo que ele vai ter que sacrificar pessoal pra salvar os outros. E eu tive problema pra conseguir identificar isso. Eu acho que não vai por aí, né? O filme parece que vai abordar isso, ele traz todos os elementos para abordar isso, ele é construído em função dessa abordagem, e eu não consegui ver a conclusão da abordagem, sabe? Assim, o filme, no final, parece que se dispersa, sabe? Não conclui o arco do personagem, sabe? A impressão que eu tenho quase terminou como ele começou, sabe? Teve muito pouco arco de amadurecimento do personagem. Eu entendo que pra estrutura do roteiro é importante o Wong cometer uma estupidez. Mas ele cometeu uma estupidez com base em um minotauro. Dois caras que estavam dispostos a morrer para não entregar o segredo supremo. Caraca, mas aí você tá sendo preconceituoso de graça. Não é isso. Não, é pior ainda. Ele estava disposto a sacrificar pessoas que estavam dispostas a se sacrificar, tá ligado? Ele simplesmente jogou a vida de todo mundo ali fora, irmão. Ele foi isso que ele fez, cara. Ou seja, o Wong não é um herói, é isso. O Wong não é isso, não é que ele não é herói. Ele não tem a capacidade de tomar as decisões como um mago supremo. Ele não tá pronto pra assumir o risco. Tipo assim, ele optou por empurrar a situação pra frente e ver o que vai acontecer, do que ver os três sendo sacrificados ali, mortos ali. Por mais que pareça pra gente uma estupidez, será que nós teríamos a capacidade de lidar com isso? Eu entendo que é humano. Ele não teve. Tudo bem. E aí eu acho que, o que acontece? Eu acho que a Marvel coloca o Wong com um tom de humor pra mostrar claramente que ele não tem a capacidade. Mas na hora de sacrificar a América Chaves, ele tava super disposto. Mas aí... Eu te conheço, chegou ontem aqui no meu mundo. Mostra que o Wong é muito egoísta. E ela não é amiga ainda. Tá, o Minotauro. A gente conhece, chegou ontem aqui no meu mosteiro, pô. Pode morrer, que morra. O Minotauro, velho, o Minotauro. Por que o Minotauro, irmão? Por que não? Tudo bem, por que não? É porque o Daniel tem preconceito com o Minotauro, descaradamente. Não tenho preconceito nenhum contra o Minotauro. Mas por que isso não foi apresentado até agora? Nenhum Minotauro no universo da Marvel. Por que botar um Minotauro ali, irmão? Eu vou ser chato, então? Eu vou ser chato, mas vou citar outros pontos aqui, então, que eu anotei. E aí, ó, o Gabriel, eu sei que vai querer entrar nesse aqui, Puxou o Gabriel como aliado. A Wanda, ela quer muito o poder da América Chaves. Aí ela envia pra caçar a América Chaves, em vez de usar o Darkhold lá, ir lá como Wanda e caçar a América Chaves, não. Ela tá sendo o quê? Ela tá sendo razoável. Então ela monta um monstro gigante. Que o objetivo do monstro gigante agora, que você logo imagina, é matar a América Chaves. Não é matar, é capturar. Esse objetivo você só descobre por quê? Porque a própria América Chaves, que eu não sei como, ela sabe. Ela vira pro Doutor Estranho, olha esse roteiro. O Doutor Estranho vira assim, o monstro vai te matar. Ela fala, não, ele só quer me capturar. Eu fiquei assim, cara. Então, onde ela tirou essa ideia? Como é que ela sabe disso? É um roteiro que começa a me parecer o quê? Frágil demais. Porque ela talvez tenha sido capturada pelo primeiro demônio do sonho no início do filme, e ela foi resgatada pelo Doutor Estranho. Então ela sabe que ela não vai ser morta, vai ser capturada. E ela já intui que é o Doutor Estranho que vai ajudá-la a não ser capturada. Exatamente. Assim, ó, quando a gente conhece a personagem da América, ela já tá no meio dessa perseguição desse demônio, então a gente não sabe o que aconteceu anteriormente. Agora sendo muito benevolente com o roteiro. Pode ser que durante essa perseguição o demônio teve chances de matá-la, mas optou por não fazer. E aí ela percebeu, não, ele só quer me capturar. Mas assim, sendo muito benevolente com o roteiro. Mas ainda assim, essa linha de roteiro... É uma forçação. Cara, vocês não enxergam como principal problema o fato da benevolência da... Aí, ó, não fui eu que entrei com esse assunto, Rodrigo. Calma, não puxa ainda a Wanda, calma. Calma. Vocês só querem bater no bagulho, caralho. Mas claramente essa linha que você falou, Fábio, é uma linha que é feita pra gente ouvir, o espectador, entender o que tá acontecendo na situação. Porque até então você pensava, o monstro quer matar a América. Não, ele quer só me capturar. Não, ele só quer capturar. Ouviu o espectador? Ouviu, né, público? E é isso mesmo. Mas assim, realmente assim, o filme opta em vários momentos a falar coisas óbvias para aumentar o entendimento, pra ter mais gente entendendo o que tá acontecendo no filme. A Marvel faz isso, não entendo.
Marvel faz isso direto. Por exemplo, quando a Wanda ocupa lá aquela região lá na montanha que o Wong, né, deu de mão beijada pra ela, aí ela fala, pô, isso aqui não é uma tumba, é um trono. Pô, todo mundo tá vendo, tá? Tem a escultura dela gigante atrás dela. Tá, mas isso tem em todo filme, gente. Tem tipo 007. Ok, não, tudo bem. Vocês estão vilões pra caramba. Eu vou fazer o papel de Capitão Marvel aqui, eu vou defender essa parada. Não tô tacando pedra não, tô falando que tem isso. E eu entendo o porquê tem isso. Não tô tacando pedra não. Eu entendo a finalidade de ter isso, tá, cara? O que a gente falou no início do programa. O filme tem que se pagar, tem que ter a maior quantidade possível de gente entendendo o filme e gostando do filme. Então tem que ter, falar óbvio. É do game. É que eu acho que se a Wanda quer capturar a América sem, sabe, tipo, muitas intervenções, sem muitos problemas no meio do caminho, mandar um monstrengo gigante não é a melhor maneira. O problema é que o monstrengo é uma ferramenta. Tudo bem, eu entendo o que você tá colocando, tipo assim, há de fato umas superficialidades, umas derrapadas, principalmente quando a gente pensa no seguinte, eu acho que tem um ponto aqui, um conceito importante, e esse filme traz conceitos importantes pra gente ser debatido. A gente tá meio que debochando aqui do roteiro. Eu não quero debochar, juro pra você. Também não. Tá criticando o roteiro. Você não respeitou. Não. Eu peço perdão se eu passei um deboche. O Fábio não consegue. Peço desculpas ao roteirista do filme também. Se esse foi o meu Porque não é isso, mas eu quero apontar essas fragilidades e eu acho que elas são interessantes de serem apontadas. Tudo bem, vamos pegar isso e vamos transformar isso em conceito pra gente debater como conceito. Vamos parar de bater o roteiro à toa. Tipo assim, dentro da própria Marvel, eu entendo que esse roteiro, como ele tem uma complexidade muito grande, ele tem dificuldade de desenvolver tudo isso e ele vai usar ferramentas. Você falou do monstro. O monstro é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que conecta a América com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho com a Wanda e é uma ferramenta pra gerar ação no início do filme. É forçado? É forçado. A Wanda poderia ter ido até a América conversar com ela? Obviamente. Podia ter pedido, por favor, abre um portal pra mim. Imagina chegar como Feiticeira Escarlate. Meu amigo, a América faz qualquer parada. Mas eu acho que assim, vamos pensar o seguinte. A gente fala sobre roteiro, sobre arco dramático. Nós começamos um pouco falando sobre esses personagens aqui. Normalmente quando você constrói uma história, né, a gente espera isso. Não é à toa, a gente espera isso. A gente espera um arco dramático. A gente espera uma construção de um personagem em mudança que você tenha ponto A, ponto B, ponto C. O ponto C é uma conclusão desse amadurecimento do personagem. Toda história é assim. Não interessa se ela é uma história do Velozes e Furiosos ou se ela é uma história mais profunda, sabe, baseada no conto de Shakespeare. Deixa Chapeuzinho Vermelho, né, que no final aprende a não falar com estranhos. Exatamente. Então, assim, há uma construção de arco dramático. Essa construção de arco dramático, e isso é muito importante porque a gente vai debater aqui, ela é basicamente feita baseados em conflitos. Então, você vai ter conflitos, obstáculos durante essa jornada que vai gerar nele tanto um aprendizado prático como um aprendizado interno, que é o mais importante. Então, eu gosto de identificar de duas formas o seguinte. Por que é tão importante esse arco dramático? Por que é tão importante esse processo de aprendizado e amadurecimento do personagem que a gente tanto fala aqui? Para gerar identificação. Para que você consiga se identificar com esse processo. Para que valha a pena essa história. Porque se você não tem uma evolução, um amadurecimento desse personagem, algo a ser resolvido internamente, é como se não valesse aquela história. Não faz muito sentido contar aquela história. Quando você pega um filme da Marvel, que é um filme de ação, um filme de super-herói, um filme de aventura, tende-se a que esses conflitos, eles sejam mais externos do que conflitos internos. Os conflitos internos acabam sendo meio que uma consequência desses conflitos externos, né? Então, a identificação desses personagens vem, obviamente, por algumas questões internas, né? Então, você tem os personagens que têm seus traumas, têm suas questões pra resolver e tal, mas também vem por uma coisa que eu gosto de chamar que seria idolatria, exaltação. O envolvimento com o personagem tem vários caminhos. Tem desde a identificação, que é você reconhecer nele erros que você também pode ter cometido, aprendizados que você também pode ter que aprender, mas também vai pela admiração. Então, você olha um super-herói, né? O Homem de Ferro, por exemplo, ele tem, não só ele é um bilionário, ele tem uma vida que você não tem, ele tem uma armadura espetacular, ele é um gênio, ele supera os desafios externos com uma capacidade física e uma capacidade intelectual que você admira. Então, vamos pegar o Homem de Ferro, que pra mim é o equilíbrio perfeito entre os conflitos internos e conflitos externos e tem um arco dramático tão bom. Por que funciona? Porque o filme, durante 70% dele, tá desenvolvendo o Tony Stark. Mas, assim, esse exemplo não acho ele tão válido porque é um filme de apresentação do personagem, né? Não só isso, mas também isso. Então você tem um personagem onde o arco dramático é bem apresentado, é um cara egoísta, que não consegue perceber a consequência dos atos dele e que vai sofrer com isso e vai aprender um arco de amadurecimento do que ele tá causando ao meio e também, obviamente, esse egoísmo vem de como, né, da solidão que ele tem e tal. Eu digo porque o Doutor Estranho passou por um arco também numa apresentação do personagem, no primeiro. Passou por um arco também. E por que funciona? Porque você tem um filme que ele tem tempo de desenvolver esse arco, né, de aprendizado do Homem de Ferro durante 2 horas. A gente tem agora o momento da saga em que você já tem menos apresentações, algumas são feitas, por exemplo, nas séries, e você tem outras coisas a desenvolver para o projeto. Então você não tem tempo para esse desenvolvimento. Mas você tem que ter um arco. Você tem que ter um arco. E o arco tem. O arco existe. O arco existe.
arco Eu existe. vou fazer um paralelo aqui com uma coisa que o Fábio gosta, que é DC. Teve, né, no Doutor Estranho 1, né, no Homem de Ferro 1, esse arco de aprofundamento do protagonista. Tanto que esses filmes não têm vilões tão memoráveis. E aí eu lembro da trilogia de Batman do Nolan, em que o filme 1, né, é a apresentação do Batman, do personagem, e o filme 2, né, que ficou conhecido como o filme do Coringa, é um filme que basicamente não trabalha o Batman. Ele não trabalha o protagonista porque ele já foi apresentado no filme 1, e aí ele dedica quase o filme inteiro a trabalhar o antagonista, sabe? O Coringa. Mas tem dois arcos interessantes, o arco do Batman e o arco do Duas Caras. Não, tá, né? ok. Mas quer dizer assim que o arco do Coringa é muito mais trabalhado, tem muito mais tempo de tela, talvez, do que o arco do Batman, porque ele já foi trabalhado no primeiro filme. Eu não vou entrar aqui no mérito porque não é esse filme que tá sendo analisado, mas o que eu quero dizer é que nesse filme aqui, Doutor Estranho já foi trabalhado, de repente, no filme 1, né, e o filme se dedica mais, assim como o Dark Knight fez com o Coringa, a trabalhar a vilã, digamos assim, do filme. Sim, a trabalhar a Wanda, sabe? Então, assim, a Wanda tem esse arco de desenvolvimento, sabe? Tem um aprofundamento maior até do que do protagonista, sabe? Então, assim, foi uma escolha consciente. Também é uma Eu tô com escolha. um ponto que eu acho que é importante, até pra entender o arco desses dois personagens. O arco do Doutor Estranho, ele tá posto no primeiro filme. Um dos arcos. Um dos arcos, perfeito. A gente consegue entender a cerne do Doutor Estranho a partir até do início do filme. Eu acho que fica claro. O início do filme, a ideia dele encontrar com a companheira, os momentos que ele não viveu, 3 vezes que perguntam se ele é feliz. Acho que tá aí. Dá pra entender que a motivação dele tá por aí. Agora, o arco da Wanda, eu sei que o filme tem que estar fechado em si. E eu acho que aqui é um problema. O arco da Wanda, eu já falei antes, adoro o personagem, acho que ela é tratada com o respeito que ela precisa e tal, é bacana. Só que, muito pra você entender a motivação da Wanda, não tá nesse filme. Tá numa série. Não tá nem no filme, tá numa série. Assim, entender o que ela é capaz de fazer, o que ela tá disposta a fazer, o caminho que ela tá enveredando para isso, a gente não tem noção dessa profundidade. Isso tá numa série. E aí, isso pra mim é um problema aqui. É um problema, mas é um colateral do projeto. É um obstáculo pra esse roteiro que ele vai ter que lidar com isso. E eu acho até que ele se sai bem em lidar com Mas isso. você falou o ponto exato. Eu acho que a Marvel, pra mim, ela faz escolhas claras. E dentro dessas escolhas, eu vou tentar mostrar aqui, ela é muito inteligente e sagaz. Só que o ponto é, a gente precisa olhar o projeto como o projeto que ele é. Porque ao mesmo tempo que a gente tá muito empolgado, eu tive muito empolgado pra ver o Guerra Infinita, uma conclusão maravilhosa, e eu fiquei muito feliz de ver os Vingadores, faz parte do mesmo projeto. Então, assim, a gente hoje tá questionando uma parada, ignorando que tudo faz parte de um projeto que vai ter colateral. Só que, dentro disso, a minha pergunta é, o roteiro é ruim? Não é ruim? Não tô dizendo que o roteiro é ruim. Mas esse roteiro, ele não parece diferenciar-se muito dos roteiros anteriores? Não acho. Eu só acho que porque o problema desse roteiro, assim como vai acontecer com outros filmes, já aconteceu, é que ele tenta englobar muita coisa e ele acaba pecando em equilibrar tudo, obviamente, porque é impossível. Pode ser. Eu acho que o problema tá na expectativa com relação a esse roteiro. Pelo menos no meu caso era isso. Pode ser, mas é uma questão pessoal. Ao ver o nome lá, Multiverso da Loucura, eu falei, porra, esse roteiro vai amarrar tudo que eu tenho que saber pra frente. E ele não faz isso. Aí, obviamente, eu projeto nesse roteiro problemas que não necessariamente eles têm. Ele simplesmente não atende a minha expectativa. Pra gente poder entender o que a Marvel faz nesse filme aqui, com clareza. O Daniel acabou de falar. O arco dramático da Wanda, ele é estabelecido e desenvolvido em WandaVision. Ele não é concluído lá, ele é concluído aqui. Isso é um colateral. Se você não viu de fato WandaVision, você perde muita camada e muito interesse na Wanda desse filme aqui. E qual é esse arco que é continuado aqui? A Wanda, basicamente, ela tem uma existência de perda, em que ela basicamente foi construída no laboratório com um irmão que ela vai perder imediatamente depois que ela é livre, que ela tá liberta. Ela depois tem a perda mais traumática, talvez, que é a do Visão, e é destacado nesse filme com uma frase muito boa que ela fala: eu tive que matar o meu marido em vão, porque você ofereceu uma joia do infinito que fez com que ele voltasse no tempo e tornou a minha ação inútil. Com toda essa perda, ela se isola literalmente, ela foge literalmente desses traumas, construindo uma realidade pra ela em que ela vai finalmente vivenciar algo que ela acha normal, algo que ela acha que reconforte ela de algum jeito, porque ela não tem nada que reconforte ela. Ela constrói uma realidade com o Visão, obviamente que tá morto, e com os filhos que vão vir. Não o suficiente, no final dessa série, ela perde não só o Visão, como ela perde os 2 filhos, e ela se depara com toda a atrocidade que ela fez. Então ela não tem nada resolvido em WandaVision. E detalhe, você tem uma bruxa que tá querendo extrair dela o poder que ela tem de Feiticeira Escarlate, e que é um caminho pra ela acabar acessando a entidade que ela tem dentro dela, que é a Feiticeira Escarlate. Ela pega o Darkhold e sai. Agora pensa comigo, o arco apresentado da Wanda nesse filme começa da seguinte forma: olha como o filme é inteligente. Não é desenvolvido isso no filme, é um problema, concordo. Tem que ter visto a série. Só que ela tá um tempão com essa mágoa, essa revolta nela, de tudo que aconteceu, e a revolta dela também. E ela tá, ao mesmo tempo, sugando e sendo sugado por um livro amaldiçoado. Isolada, completamente isolada. Como é que o filme apresenta isso pra você? Pelo visual do cenário, que é bizarro, em que ela tá simplesmente envolvida de morte, é um cenário vazio, árido, vermelho, sanguinário. Tipo assim, é a dor que ela
sente ali. E a maneira como ela reage ao Doutor Estranho. Tá estabelecido o arco dela ali. Tipo, ela tá atrás dos filhos. Ela não tá atrás dos filhos simplesmente. Ela tá atrás de fugir do que ela é. Ela tá de fugir do que ela viveu. E esse arco é incrível. Só que o problema é que no primeiro momento que você oferece um arco tão incrível, naturalmente nós cobramos que o desenvolvimento seja tão incrível assim. Só que a gente não tá falando aqui de um filme existencial, um estudo de personagem. A gente tá falando de um filme de ação. Você pega, por exemplo, o arco do Doutor Estranho. Cara, é incrível. Ele é um cara, no primeiro filme, egocêntrico, autocentrado, que é o melhor cirurgião que existe. Simplesmente isso. O cara acha que tudo que tá em volta disso, dessa função que ele tem, é periférico, é inútil. Por um lado, egocêntrico e ruim, mas também por um lado bom, porque ele é paranoico com controle, porque ele sabe que se ele errar, ele mata alguém. Se ele errar, alguém sofre. Então, é uma mescla de ego, uma mescla de preocupação, de humanidade. É um cara que, quando ele perde as mãos, ele perde a função, ele simplesmente acha que ele perdeu a função de existência dele. E ele vai encontrar isso quando ele entra no templo e ele tem que ter uma imersão, ele vai ter que ter um processo espiritual, porque a magia é muito trabalhada com o espírito nesse filme. Ele tem que buscar encontrar nele. Olha que paradoxo incrível. E tá nesse filme também. Um paradoxo maravilhoso, em que o cara, ao mesmo tempo que ele vai ganhar uma função muito maior do que a de um cirurgião, porque ele é um mago com a função de proteger a realidade, ele é um cara que tá descobrindo a importância das coisas menores. Só que agora ele não tem mais o direito de ter essas coisas menores. É um paradoxo maravilhoso. Só que não foi concluído no primeiro filme. Tá aberto aqui. Como é que começa o filme? Começa o filme com um sonho, em que mostra claramente que mentalmente ele não tá bem, e depois, logo depois, ele tá no casamento da Christine, que é o significado de passado pra ele. Claro que eu concordo com você, que eu vou falar, nossa, eu quero um estudo do personagem do Doutor Estranho, porque isso é muito bom. É muito bom. Só que a Marvel não pode fazer isso, porque o projeto é outro. Então o que ela faz? Ela te dá peças que sugerem o desenvolvimento desse arco. Não necessariamente ela desenvolve de uma peça a outra, de um ponto a outro, mas ela te dá isso. E eu acho que até que esse arco que você descreve, ele tá fechado no filme, sabe? O cuidar das pequenas coisas é o cuidar da América ali. E ele chega ao final, sabe? Sabendo que, tipo, o caminho mais fácil era matando ela, mas ele chega ao final e resolve a questão. De um jeito qualquer do roteiro, né? A América descobre que ela sabe usar o poder, mas tudo bem. Isso aí é estrutura, tá lá, sabe? Acontece, estrutura de herói, né? Aprendi, ok, resolvi. Beleza, é um roteiro de herói, não vou cobrar disso. Mas eu acho que a partir do momento que o roteiro começa a me mostrar que, cara, olha só, você é o problema, a sua dualidade interna é o problema, e isso não é muito bem trabalhado. Isso eu acho que, tipo, é uma tentativa de um segundo arco que eles começam e falam, a gente não vai finalizar esse arco aqui, melhor a gente nem tocar nisso, sabe? Tipo, ignora isso. Mas aí que tá, eu não concordo. Tipo, eu não concordo mesmo. Eu concordo com você que é um outro arco. Então você tem um arco Tem o arco das pequenas coisas, o arco do... Cara, o arco que se fecha, exatamente, o arco que se fecha aqui é ele entender que ele precisa dar o passo além. O que é o passo além? Ele entender que ele é o protetor dessa realidade. Ele não é mais um cara que tem que ter uma vida com as pequenas coisas. Passou, ele tem que entender isso. E ele entende por meio da Christine. As duas cenas com a Christine é isso. E isso é muito inteligente. Por isso eu tô falando, o roteiro é inteligente. O símbolo do relógio simboliza justamente isso. Ele deixou o passado pra trás, simboliza isso. O tempo tá parado, porque o relógio tá quebrado. Mas olha a sagacidade do roteiro, e eu vou chegar onde você tá questionando. Ele usa o multiverso pra inserir uma Christine na vida dele. Porque a Christine, nesse universo dele, nosso, a Christine vai casar. Então, o único elo que ele tem com o passado dele, de tentar recuperar essa vida das pequenas coisas, e eu gostei dessa terminologia que você colocou, acabou de se casar. E isso não é um desafio externo, como qualquer filme de vilão, de herói. Ele não tem como matar, meter a porrada no noivo, meter a porrada no noivo e resolver. Isso é uma questão interna. Olha como a Marvel é inteligente. Ela pega o multiverso e oferece pelo multiverso, que é algo importante para a saga, uma nova Christine. Quando ela oferece uma nova Christine ao Doutor Estranho, ela tá oferecendo o quê? Esperança a essa ingenuidade do Doutor Estranho. Ele pensa, pô, uma segunda chance. Eu tenho agora uma Christine, uma segunda chance. Olha a ironia. Essa segunda chance é uma Christine traumatizada com o próprio Doutor Estranho, que cometeu atrocidades e trouxe responsabilidade. Olha isso. Olha a inteligência desse roteiro nesse aspecto. Então, você tem os dois arcos aí. Gosto disso. Gostei disso também. O ponto é, a cena que você falou. O Doutor Estranho, qual é o segundo arco dele que a gente tá debatendo aqui? É o fato dele ser um perigo para o multiverso. É o peso disso nas costas dele. E aí você coloca pra mim que isso não foi desenvolvido e que foi praticamente ignorado por ele. Pra mim, essa é a postura do Doutor Estranho até agora. Ele não amadureceu. Ele ignora esses efeitos porque é assim que ele toma as atitudes dele. É assim que ele quebra as regras, porque ele ignora as consequências. Ele ignora todo o significado das quebras de regra que ele tem. E isso ele vai aprender pra frente. O final do filme mostrou isso. Mas não é isso? Será que os outros também não ignoram? E é por isso que eles destroem a realidade, sabe? Mas aí que tá, ele não vai aprender isso agora. Ele precisa quebrar a regra. E ele quebra. Quando ele chega e ele percebe que a única forma que ele tem de salvar a América é incorporando, simplesmente evocando e incorporando ele morto, um zumbi. Na verdade, é ele flertando com o Darkhold, né? Porque é isso. Exatamente. Ou seja, ele está
tá cometendo o mesmo erro de todos os outros. É uma sina. E ele, por melhor das intenções que ele tem, o inferno tá cheio, ele comete o mesmo erro. Beleza, só que ele comete o mesmo erro antes de ter o contato com a Christine. A Christine tá vendo ele fazer a mesma coisa que o Doutor Estranho dela fez. Olha que bizarro. Olha como é importante isso. Aí ele faz toda essa cagada, salva a América, lindo pra caramba, com o zumbizão e o caramba. Ele tá o herói. Só que ele vai pagar o preço, não é nesse filme. Porque agora esse é um novo arco do Doutor Estranho. Aí ele vira pra Christine e fala, beleza, minha segunda chance. Vamos pra segunda chance? Não. Por que ela fala não? Por dois motivos. Ela percebe que ele está cometendo o mesmo erro, ainda que ele não seja exatamente o mesmo Doutor Estranho. E, segundo, ela sabe que ele é o Doutor Estranho. Que ele tem que dar o passo além. Que ele não tem mais o direito de ter pequenas coisas. Ela já entendeu isso, ele precisa entender. O que ele entende nesse momento? Ele entende só um lado. Ele entende o seguinte, preciso dar o passo além. Aí ele conserta o relógio e esse amadurecimento ele tem. Que começou lá no primeiro filme. Agora, o novo arco não. O novo arco ele ainda vai concluir. E isso é ruim? Isso é mal desenvolvido, cara? Não é. Caraca, o Rodrigo defendeu bem o filme, hein? Gostei, cara. Defendeu bem. E vou continuar defendendo. Vamos. Não acho que o filme tem tantos problemas assim, do ponto de vista internos do próprio filme. Mas sabe quando eu falei que a Marvel lá no início é um player? Que ela não é mais só uma resposta, mas que ela também dita padrões? Nós mesmo aqui, por vezes, a gente tá pegando um pouco mais pesado, falando que, olha, esses argumentos aqui não estão nesse filme, e por vezes a gente fala que a gente tem que ficar analisando só esse filme. A gente tá pegando mais pesado pelo que ela poderia oferecer, né? Então assim, a gente abre esse escopo porque é Marvel. A gente analisa esse filme não como um filme apenas, mas como um modo Marvel de contar a história. Claro. E nós mesmo caímos em armadilhas, né? Porque tem hora que, por exemplo, o filme não faz a conexão direito com o projeto, a gente reclama. Aí o filme faz a conexão, a gente reclama. Porque a gente queria mais. É isso. Cara, é parte do projeto, é isso que eu quero colocar. E eu acho que aqui cabe um elogio, porque assim, existe essa luta e a gente fala muito do Fábio aqui que ele é um decenalto e tal, faz essa brincadeira, mas assim, eu acho que a Marvel tem aqui ponto a favor. Ela conseguiu mobilizar a paixão de um jeito que eu acredito que a DC ainda tá por conseguir. A gente tá basicamente aqui fazendo uma análise passional do que a gente queria, a gente almejava, porque a gente vê que isso é possível. Pô, me respeita aí, tentei trazer conceitos aqui frios e racionais. Por que o Fábio queria ver esse Doutor Estranho? Porque ele acha que ele é possível de ser abordado no cinema. A Marvel tornou isso possível pra nós. A gente pode sonhar que isso possa acontecer. Mas sabe por quê, Daniel? Porque você espera um produto. Então você quer que o produto se adapte a você. E aí, quando é produto, a gente pode chegar e falar, poxa, eu queria que a entrada de carregador, ela tivesse uma luzinha pra eu saber quando o celular tá carregando. É um produto. Pô, o fio do carregador podia ter meio metro a mais. Eu sou o consumidor, queria mais meio metro. Não é arte, não é a expressão artística do artista. Eu não gosto de pegar isso porque é um espectro muito difícil, né? Você pensar o que é arte, o que é produto. Mas a Marvel, ela trabalha o cinema como produto e ponto. Ela foca em marketing e entregas, sabe? Entregas de features, onde as features são esses cameos, mas eu entendo a defesa do Rodrigo de mostrar o quanto esse roteiro, ele acerta. A gente sabe que é um roteiro habilidoso, como o Rodrigo mesmo falou comigo no telefone, né? Tem pontos muito interessantes, mal conectados. Porque não tem tempo pra conectá-los direito. Não tem tempo pra conectar. Essa descrição foi perfeita do Rodrigo, cara, porque a Marvel quer entregar um produto. A obrigação de todo funcionário da Marvel é entregar um produto. Mas entre esses funcionários, tem artista lá. Tem o Sam Raimi, por exemplo, que é artista. Então, assim, ele vai colocar um pouco da expressão artística dele no meio desse produto. E aí o resultado vai ser esse que o Rodrigo falou. Boas sacadas no meio de um pacotão que é o produto Marvel. Não, e tem até boas sacadas do própria galera que tá gerando esse produto, como o próprio roteirista, o próprio núcleo ali, chefiado pelo Kevin Feige. Eu acho que o Fábio tocou num ponto muito importante. E realmente, isso é inegável. No primeiro momento que a Marvel trata do cinema dela como produto, e não há erro nenhum nisso, mas ela trata como produto, é uma escolha, você transforma público em cliente. Quando você transforma público em cliente, você tem todo o direito de reclamar e de você determinar sua demanda. Ponto. Isso faz parte mesmo. É o jogo que ela tá jogando. O Daniel fala, ela está gerando paixão. Isso tem um lado bom e ruim, porque essa paixão é induzida pela internet, é induzida com todo um artifício de marketing digital. Quando ela lançar o celular que não tem entrada de fone, você tem que comprar o fone inteiro por fora. Já tá fazendo isso quase, né? Vai despertar paixão, você vai ficar puto, vai despertar uma emoção em você. Você vai ficar puto, mas vai continuar comprando. Mas vai interagir de alguma forma, vai comprar do mesmo jeito. Exato. Né? Cara, tu vai acabar comprando. Eu acho que a gente tá falando de uma parada que é muito maior, que foi um movimento natural e que ela foi se aprimorando nesse processo de criar um ótimo produto. E pra mim, nesse aspecto, é um ótimo produto. Eu enxergo, a gente tava falando sobre essa questão do arco dramático, porque filme é um arco dramático, eu faço a seguinte analogia, e eu acho que o Fábio comentou sobre quebra-cabeça, pra mim é um quebra-cabeça. Eu imagino da seguinte forma, imagina o arco dramático da Wanda, por exemplo, né? O arco dramático dela é um grande quebra-cabeça. As peças estão todas soltas no início do filme. O arco dramático, ele vai sendo montado peça a peça. Cada encaixe de cada pecinha, até você fechar aquela imagem inteira do quebra-cabeça. E o que você
vai encontrar ali uma Wanda amadurecida no fim do seu ciclo de amadurecimento. Ou seja, é um espelho, é um reflexo dela. O problema é que a Marvel tem ótimos quebra-cabeças, tem ótimos argumentos, ótimos arcos dramáticos, só que ela não tem tempo, pelas escolhas que ela mesma fez, isso não é desculpa, pra montar o quebra-cabeça peça a peça. Então o que ela faz é, ela pega o filme, porque ela tem que ter ação, aventura, tem que ter tudo isso, e ela escolhe as peças mais identificáveis, as peças que juntas, o mínimo de peças suficiente para que juntas você consiga olhar e identificar o arco, identificar a Wanda no final do arco dramático. O problema é que às vezes você vai ter que ter um pouco mais de atenção, você vai ter que ter um pouco mais de boa vontade, de abstração, você vai ter que ter peças em outros produtos para que você consiga fechar um pouco esse quebra-cabeça. Até por isso a Marvel tem essa preocupação de não colocar no título, por exemplo, Doutor Estranho 2, que Doutor Estranho 2 parte do pressuposto que a pessoa tem que ter visto o 1 pra entender o 2. Ele coloca Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente sabe que é Doutor Estranho 2, mas assim, tem que ter esse cuidado, porque se você ver esse filme e não tiver consumido nada da Marvel, você vai entender. Você talvez não sinta. Pra você sentir o arco da Wanda, você tem que ter visto o WandaVision. Pra você embarcado emocionalmente no arco dela, tem que ter visto. Por quê, Gabriel? Porque WandaVision monta o quebra-cabeça pecinha a pecinha, porque tem tempo. Pecinha por pecinha. Tem tempo pra isso. WandaVision, pra mim, é um dos melhores produtos da Marvel. Mas se você não viu o WandaVision, tudo bem. Eu vou te informar o que você precisa saber pra você entender. Mas sentir, você vai ter essa recompensa só se você consumir todos os nossos produtos. Falei aqui, né, que eu gostei bastante do arco que a Wanda tem ao longo do filme. Eu acho que ele é tratado bastante respeito, né, pelo Sam Raimi. Com respeito emocional que precisa. E muito disso tá em, eu acho, de eu ter, obviamente, visto o WandaVision, né, como a gente falou aqui. Por eu ter visto o WandaVision todo, eu já cheguei aqui esperando algo desse personagem e que, de certa forma, aquela lógica de produto que a gente acabou de falar, né, de certa forma eu encontrei aqui na abordagem que o Sam Raimi deu pra ela, esse retorno, vamos dizer assim. E aí eu queria abrir aqui uma ressalva pra Elizabeth Olsen. Eu acho que a personagem da Wanda aqui, ela tem motivações muito mais claras e nítidas. E eu acho que a Elizabeth usou muito bem todas essas motivações. Ela entrega uma Wanda que eu acho incrível. Cara, eu me emocionei no final. Eu acho que a cena que ela contracena com ela mesma e os filhos, pô, eu acho do caralho. Achei ótimo. O Cumberbatch, a gente já sabe que ele é um excelente ator. Ele já entregou outras coisas. E eu acho que aqui também ele traz de novo, né, todo o arcabouço dele, porque ele, né, já domina esse personagem, tá legal. O maluco é fora da curva. Ele é fora da curva, ele faz muito com pouco. Mas ela aqui, ela tem um papel de destaque. Em determinado momento, eu gosto demais dessa personagem. E em determinado momento, eu não tava preocupado com o que tava acontecendo com o Doutor Estranho em si. Eu realmente me apeguei nesse filme ao arco emocional dela. Eu entendo que existiu dele, mas o arco emocional do Doutor Estranho eu acompanhei de uma maneira lógica, não foi emocional. O dela, sim. O dela me envolvia emocionalmente. É um ponto maneiro, interessante. Acho maneiro, até porque a solução que o filme busca, né, não é a solução usual da Marvel. Ou seja, você não tem um combate físico ali no final, porrada aqui, porrada de lá, né? Então, só de você ter uma finalização emocional já é um calorzinho no coração, porque é diferente. A gente sempre comenta, né? Eu até comentei isso no Acabou de Acabar, lá no lugar do Gabriel Gaspar que eu tô apresentando. Essas produções da Marvel e até da Disney, elas optam por fazer uma finalização épica, né? Então você vai ter lá os últimos 30 minutos, 40 minutos épicos, né? Com combates, com uma coisa bem fogo de artifício na tua cara. E aqui não, aqui a gente tem uma solução que ela já começa com o Doutor Estranho, sabe? Incorporando um zumbi cheio de fantasma em volta, que é maneiro pra caramba. Traz uma estética incrível. E é maneiro também a ideia do usar o multiverso pra criar essa conexão da Wanda com ela mesma, né? Então você coloca ela de frente pra uma versão dela, onde ela se espanta, sabe? Em um olhar pra esse espelho invertido, né? Ela se espanta com o que ela é pra aquela versão dela. Isso é maneiro pra caramba. Cara, isso é genial pra caramba. Só isso fecha um filme. Só essa cena. É isso. Só isso vale o filme. Isso é tão foda que eu fiquei profundamente emocionado quando eu tava fazendo a pauta. Pensar nesse processo dela foi muito impactante, porque é isso, a Marvel usa o multiverso pra criar de novo, principalmente nela, essa questão do reflexo, dela olhar pra si mesma, porque a única pessoa que conseguiria tirar
ela desse abismo é ela mesma. A Marvel pincela o arco o tempo inteiro, ou seja, são as pecinhas, ela não tem todas. Então toda hora ela fala, eu não sou um monstro, eu não sou um monstro, eu estou sendo razoável. Isso ela tentando se convencer de que ela não tá fazendo atrocidades ali. E tem uma ironia, e tipo assim, quando ela se depara, ela e Feiticeira Escarlate, com todo aquele poderio, a roupa, e aí você se depara com a Wanda, que basicamente vestida como uma mulher em casa com seus filhos, mas tá tão machucada aquela Wanda, parece que ela tá machucada não só pelo que ela viveu, mas pelo que ela está fazendo com ela mesma. Aquilo me pegou de um jeito, quando a Wanda e como Feiticeira Escarlate vê os olhos amedrontados dos próprios filhos vendo ela como o monstro que ela se tornou, o choque que ela tem, e cara, a única pessoa que entenderia toda a mágoa que ela sofreu, toda a dor que ela sofreu é ela mesma. Ninguém mais entenderia. Então quando ela mesma, machucada, né, como a mãe daquelas crianças, ela olha aquela mulher, que é ela mesma, como Feiticeira Escarlate, e toca no rosto dela, e dá o amparo que ela precisa, isso é uma solução de uma elegância, de uma profundidade, que assim, cara, o que a gente quer mais nesse roteiro? A gente tá querendo que é um estudo de personagem. Não, perfeito. É lindo, perfeito. Bibi. Mas vamos lá, não, beleza. Mas pra chegar aí, o que o roteiro vai utilizar, né? E aí eu vou só pra levantar uma pauta aqui que é importante. Eu tava até ouvindo Cena Aberta, né? E a Mikan, ela ressalta isso com bastante eloquência, mais do que eu vou falar aqui. Qualquer um de nós, né? Pelo amor de Deus. Né? Mikan é Mikan. Então ela vai falar sobre justamente esse estereótipo da mulher louca que atribuem a Wanda, né? E isso é complicadíssimo, né? E o filme, ele vai passar por alguns pontos, sabe? Reforçando essa ideia. Assim, tipo, a gente fica assim, caraca, parece que às vezes até, eu vou falar uma coisa aqui que me pega, assim, parece que às vezes até falta inteligência na Wanda, porque a loucura vai a um nível tão alto que, tipo, você fala, pô, e aí vem todas essas questões do monstrengo, vem a questão da razoabilidade, que na verdade não tem nada razoável, da tortura, da explosão de cabeça, né, do raio negro, enfim, até aí eu entendo que foram escolhas tomadas, mas que elas, sabe, batem no estereótipo que não é legal, né, e dava pra você amarrar isso, sei lá, de outras formas do roteiro que não, ela ficou louca. Nesse aspecto eu concordo. Eu concordo contigo. Eu acho que a personagem, ela realmente já carrega esse estigma. Estigma. Desde o quadrinho. Desde né? o quadrinho. Que é muito antigo. Então tem essa estrutura preconceituosa mesmo. Esse estigma tá presente. Não tem como negar que não tá, né? No final das contas, o Doutor Estranho tá lutando contra uma mulher que louca. No final das contas, né? É isso que boa parte do filme passa. Se você não comprar a perspectiva dela, se você não assistiu lá o WandaVision, você vai comprar essa... você pode justificar que ela tá incorporada por uma entidade poderosa e tal, mas o que você vê é uma mulher louca, que você tá recebendo. Não, e assim, a gente vai ter esse contato agora com o Doutor Estranho. E se o caminho do Doutor Estranho não for ficar louco depois de usar o Darkhold, sei lá, né? Você vai começar a ter problemas, né? Reforça ainda mais esse estereótipo, né? Reforça mais esse problema. E assim, como eu te falei, eu tô batendo aqui o tempo todo, né? Eu adorei a maneira como a Wanda foi retratada emocionalmente nesse filme. Eu acho que as emoções pela qual ela passa, né? Sobre essa cena que o Rodrigo falou, ela fecha muito bem a história dessa personagem. Eu não sei se ela vai estar aqui pro próximo Vingadores, pro próximo... Eu não sei, sinceramente eu não sei. E filme de quadrinho tem esse problema, né? Tem que mostrar lá que morreu mesmo. Mas eu acho que ela encerrou o principal ciclo que ela poderia ter. Eu não consigo ver essa personagem ter um outro ciclo, ter um outro arco. Eu não consigo ver essa personagem. Eu acho isso legal, mas a loucura, ela não precisava estar presente pra existir esse arco. E aí eu vou te até dar uma ideia, assim, sabe? Por exemplo, o que poderia vir na minha cabeça aqui que, se eu fosse escrever, agora eu vou me arriscar aqui. Mas, por exemplo, a gente vê lá no WandaVision que quem combate a Wanda naquela época era a Sword. A Sword que vai resolver essa questão. Que é esse braço mais, sei lá, ofensivo, né? Da SHIELD. Eu nem sei se é um braço da SHIELD, tô falando merda aqui. Mas enfim, você tem isso. Essas instituições, elas podiam ser questionadas pela própria Wanda, sabe? Ela poderia colocar toda a culpa dela ter perdido o Visão em cima, por exemplo, do Doutor Estranho e dos Vingadores. Dela não ter esse futuro que era esperado pra ela, com os filhos, justamente por conta da escolha do Doutor Estranho. Porque em outros multiversos, provavelmente outras escolhas foram melhores. Eu acho que na perspectiva dessa personagem, faz muito parte dela o que ela é capaz de fazer. Então assim, a gente tá falando de uma personagem que é capaz de moldar a realidade. Isso pra ela não é um trabalho, isso pra ela é factual, isso pra ela é possível, entende? É um estalo do dedo dela, faz uma transformação que ela quiser. Não, e Daniel, não é só um estalo, é como se fosse até um efeito colateral do que ela tá sentindo. Se você então dá inteligência e sanidade pra essa pessoa, é um vilão perfeito. Não, assim, eu tô falando assim, que a gente pode estar aqui enxergando que isso é uma loucura pra ela, quando na verdade a gente pode também fazer um exercício de que pra essa personagem o que ela tá fazendo não é nada, não é uma loucura ou uma sandice, é o que ela pode fazer pra alcançar o objetivo dela. Não, mas eu questiono justamente isso. Ela não é inteligente pra alcançar o objetivo dela. Eu não acho que não seja isso. O
grande lance é que mesmo ela tendo, e acho que aqui o arco dela se assemelha muito com o Doutor Estranho, que mesmo sendo super poderosa, ela não pode alcançar o que ela quer alcançar. Ela não tem a possibilidade, mesmo alterando a realidade, de criar um vínculo, um laço que, né, essa realidade não propôs pra ela. Eu sei. O filme tem uma fala, cara, em um momento que eu achei muito elegante, que resume isso tudo que o Daniel falou, cara. E essa linha é colocada no filme em tom de piada, como uma piada de fato. Quando eles estão lá em outra dimensão lá do Doutor Estranho e a América e tal, e aí ela fala alguma coisa, como é que é a sua relação lá com a Cristina e tal? Ela falou, pô, então isso é muito complicado, eu vou te explicar não. Ela falou, pô, mais complicado do que eu lutando em várias dimensões com monstros, o quê? Ela falou, sim, muito mais complicado. Isso é colocado como uma piada no filme. Mas é isso, em última instância, relações humanas, tá ligado? São muito mais complicadas, muito mais complexas do que tudo isso que é apresentado no filme. Eu tô questionando os poderes que a Wanda utiliza pra chegar aos objetivos dela. Sim, mas ela é muito poderosa, tá ligado? De entrar em outras dimensões e tudo mais. Mas tem algo acima disso, desses poderes todos, que são as relações humanas, tá ligado? São mais difíceis de controlar que os poderes. Eu acho que eles colocam a sanidade dela num ponto, sabe? Em, tipo, parece que ela nem raciocina sobre o que ela tá fazendo. Mas aí que tá, ela tá sendo passional sobre aquilo. É uma dor, um sofrimento que ela tá passando. Tanto que o que ela quer ao longo do filme inteiro, no final do filme, a solução é exatamente essa. Fala, então, é isso que tu quer? Então é o seguinte, toma aqui o que você quer pra você ver que não faz sentido. É impraticável. Que não tem argumento pra convencer alguém que tá agindo do ponto de vista passional, não do ponto de vista lógico. Não, eu gosto disso, Tanto é que quando o Wong fala pra ela assim, você quer ocupar o lugar de outra Wanda, tu vai fazer o quê? Você vai matar outra Wanda? E ela simplesmente fala, Isso tá na psicanálise, até como um todo, né? Não adianta você virar pro paciente, né? E falar, olha, você tá passando por tal questão, sabe? Você não pode fazer isso como psicanalista, né? Você tem que fazer a pessoa concluir aquilo, pra aquilo ter um efeito sobre a pessoa. Eu acho que a grande lance dessa personagem é que ela é passional, de fato, e eu acho que essa passionalidade, ela é entendida muitas vezes e interpretada muitas vezes e projetada muitas vezes como uma loucura da personagem. Perfeito, e pra mim isso é realmente muito perigoso. Ela tá passional, ela tá num luto. Por isso que o ponto do Fábio é um ponto importante. Eu até acho que, do ponto de vista emocional, essa passionalidade do filme, ela não é nem tão problemática se a gente for parar pra pensar do ponto de vista lógico, das ações lógicas dela. Ela fez isso aqui, ela fez isso aqui, realmente o que tá sendo projetado no filme é uma mulher descontrolada. Se você realmente não tem o background do WandaVision, isso é potencializado, que o Fábio acabou de falar, né? Você vai ver uma mulher absolutamente louca. Eu não digo nem só isso. O perigo nessa parada, eu concordo, eu tô bem dividido, na verdade, mas eu concordo em boa parte com o Fábio, é que assim, racionalmente a gente entende tudo isso. A gente entende que ela passou por um processo traumático de tal maneira que ninguém suportaria. Não tem mente pra suportar o que ela viveu e, claro, qualquer um ficaria louco. O problema é que quando você opta pra um personagem como esse, né, que é uma mulher, no contexto social que nós temos, e ela vai enlouquecer, e aí o pior, você tem, que a gente até tava conversando eu e o Fábio, você pega o Sam Raimi que coloca o horror no filme de uma maneira maravilhosa, só que o problema é que ele usa essa mesma mulher, ela como monstro, ela mancando, ela ensandecida, ela é feroz, uma mulher monstro enlouquecida. O problema é que a imagem que você constrói, racionalmente você entende, mas a imagem ela é agressiva e perigosa. Concordo perfeitamente. Eu concordo. Eu não tô tirando o peso dessa problemática. Eu acho que ela é muito justa e o Fábio foi perfeito em tocar. Só que eu realmente acho que esse personagem já vem com esse estigma. E a escolha desse personagem, usar esse personagem, é esbarrar nesse estigma. Eu acho que foi uma grande coincidência e uma falta de sensibilidade. Eu acho que assim, o Sam Raimi coloca o horror, que é muito interessante pro filme, porque ele vê que é perfeito. Então ele tem, basicamente, a gente até falou, brincou, ele tem até um livro amaldiçoado nesse filme, ele tem uma bruxa, ele adora bruxas, né? Não é à toa que ele tem a Hashimara Inferno, só que acaba que é uma coincidência ruim, porque cria uma imagem muito ruim num contexto social que pode ser justificada. Por exemplo, eu consigo enxergar que aquela mulher, Wanda, mancando atrás daquele grupo ensandecida, ela é a forma como todos veem uma mulher que tá lutando talvez pelos filhos dela. A gente encara como loucura muito pouco de mulheres, assim. Mas mesmo assim a imagem está sendo construída negativa. E aí? E vou te falar um outro problema, que é o que eu tava tentando falar. A gente entende todos os poderes da Wanda. Então você vai colocar a loucura também pra nerfar. Nerfar é um termo ótimo, né? Mas nerfar a Wanda. Enfraquecê-la. Só que, tipo, ela acabou de dominar um exército inteiro. Não tem passagem de tempo pra ela, dela ter dominado o exército inteiro, pra ela entrar como Wanda e lá caçar a galera. Ela chega, entra, explode todo mundo. Explode 5 heróis. Aí na hora dela chegar pra cima do Doutor Estranho e a galera, ela vai perseguir mancando. Mas isso tem justificativa. Por exemplo, se ela tá com um avatar, entre aspas, ela tá incorporando aquela mulher, a Wanda incorporada sofreu muitos danos naquele combate com os 5 da Capitã Marvel e tal. E ela tá enfraquecida. Entendo a desculpa. Isso é uma desculpa plausível. E uma ferramenta de horror. Mas ela para de usar os poderes que ela tinha usado até um minuto atrás. Então, tudo bem. Mas é uma desculpa. Ó, ela não tá lá. Na verdade, é uma conexão de multiverso. Ela tá enfraquecida. Existem explicações. Pô, aí. acabou de lutar contra os Illuminati, teoricamente o grupo mais poderoso daquele universo. Tudo ela bem. remotamente. Ela acabou de derrotar os Illuminati. Dá um tempinho pra respirar, velho.
Mas aí isso junta com a direção do Sam Raimi, que coloca ela como horror, sabe? Ela vira o quê? Ela vira um monstro sem racionalidade. Mas foi isso que ele fez. Ela sai de dentro do espelho contorcida, como se fosse, sei lá, aquele chamado grito. É como quem tá sendo perseguido por ela vê ela, né? É um monstro. É o terror que ela tá causando de uma forma figurativa. Mas o problema é que a imagem que fica pra gente é de uma mulher louca. Sim, concordo. Mas sabe o que é interessante? Aí tem essa finalização, que você tem esse momento reflexivo da Wanda. E isso não acontece pro Doutor Estranho, e ele passa por uma coisa que é parecida com ela. Ele também vai chegar a encontrar o reflexo dele mesmo invertido no outro lado. Só que ali, nesse momento, ele é a pessoa que tá, tudo bem, na sanidade, digamos, né? E enquanto o outro Doutor Estranho tá insano. E ele ainda tá no ponto de amadurecimento pra esse arco. Então não vai ser agora. Não tá no ponto de amadurecimento. Mas eu esperava um pouquinho mais disso, até porque quando vem o combate de notas musicais, que é muito interessante. Muito interessante. Esse combate é lindo. É uma obra-prima da Marvel. De qualquer forma, eu esperava assim, quando eu ver esse combate, ele me passa uma coisa poética. Eu acho que o diretor, ele quer passar mais do que simplesmente o efeito de controlar a música. Porque o Doutor Estranho, ele começa tocando o quê? Beethoven, né? Ele começa tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven. E o outro Doutor Estranho, Doutor Estranho Mal, ele responde tocando o quê? Toccata and Fugue de Bach. As duas músicas, elas passam sentimentos totalmente diferentes, sabe? E quando você pensa que um ser humano, ele é capaz de compor isso, sabe? Ele é capaz de compor algo que vai te passar um sentimento. Toccata and Fugue passa um sentimento muito pesado, sabe? Que Bach criou. Então você pensa, caraca, dentro de nós, eu consigo colocar pra fora coisas boas e coisas ruins. Esses caras estão fazendo isso, sabe? Eles estão passando sentimentos bons e sentimentos ruins através da música ali no meio de um combate. E aí eu queria que isso, sabe, fosse mais elaborado no filme a partir do momento que o Doutor Estranho interage com um cadáver, sabe? Pra poder resolver o conflito. Ele indo na direção do contrário, porque ele tem lá na frente um ponto de vista que justifique isso, sabe? Mas esses tons de cinza do Doutor Estranho, que poderiam estar aí também, já que tem esse mesmo embate do reflexo, mas tudo bem, o Rodrigo me convenceu que eu preciso esperar o 3, tá vendo? Essa é a proposta da Marvel, né? Mas é um arco que tá se começando agora, isso é inegável. E o tom de cinza tá ali, só que é um tom de cinza mais escurecido, não é numa nuance. Por exemplo, o cara está quebrando mais uma regra, ainda que ele viu tudo o que aconteceu. Ou seja, ele ainda não amadureceu nesse aspecto. Então não vai tocar ele ainda. Isso ele não aprendeu ainda. Ele não aprendeu nada. Vai ter que finalizar o arco dele e vai ter que tirar ele do projeto. Por isso que eu acho que a Wanda não volta mais. Pode voltar a Feiticeira Escarlate como Feiticeira Escarlate, mas a Wanda acabou. O arco dela fechou, sabe? Fechou, cara. E eu acho esse momento, caraca, um dos melhores da Marvel pra mim. E no filme, tão bom quanto o final da Wanda. Que esse final da Wanda é como se ele te desse um meia-culpa, se desculpasse por tudo que ela fez com a Wanda ao longo do filme e até funcionasse, porque é o fato da Wanda tá machucada por tudo que ela percorreu atrás dos filhos, como zumbi, mas ela tá machucada que dá tanto impacto, cara. Ela tá machucada na alma, aquela mulher ali. E funcionou, cara. Funcionou. Isso serve até pra preconceito, porque, tipo assim, ela fala pro Doutor Estranho, ela fala, você quebra uma regra, vira herói. Eu quebro uma regra, viro vilã. Ela tá falando isso é a Marvel tocando em preconceitos sociais. Então, assim, quando ela tá como uma zumbi, como uma louca ensandecida, porque tratam ela assim também, não deixa de ser isso. Tratam ela assim, tratamos as mulheres assim. Então, quando é ela que resgata ela mesma, quando é ela que toca no ombro e fala, eu entendo a sua dor, não deixa de ser um arco importante pra esse processo também. Porque tudo bem, ela é um monstro durante um período do filme, dói, é incômodo ver ela tratada como louca, mas no final, ela é tratada como uma humana mais profunda. Ela vê ela mesma, ela amadureceu, não a gente, não os idiotas que estão fora. É o ponto alto do filme de longe. Ela é a personagem mais interessante desse filme. WandaVision é maravilhoso. Se ela quisesse, ela surrava o Doutor Estranho, ela fazia o que ela quisesse, porque ela altera a realidade. Pra mim, meu amigo, o filme tinha que ser Wanda e o Multiverso da Loucura. O Daniel, ele é aquele cara que gosta de overpower. Sabe quando o cara sempre escolhe o Fênix no Cavaleiro do Zodíaco? Ele escolhe o Goku. Cara, mas olha só, não é muito pelo contrário. Olha só que incrível. Ela é absolutamente poderosa e a solução pro arco dela não é poder. Por quê? Porque o arco interno é muito mais importante. Não Quando tem o Fábio essa. coloca assim, ela não foi inteligente o suficiente pra conseguir o objetivo dela. Eu acho isso incrível. Ela não foi inteligente emocionalmente pra lidar com um trauma tão fundo. A questão dela é emocional. O filme inteiro é ela trabalhando luto, tá ligado? Não é um processo simples, não é questão de inteligência, tá ligado? É um processo. Não, mas eu falo assim, Daniel, nem tô falando, tipo, das escolhas iniciais, sabe? Porque me parece que uma perseguição a pé, você com a perna quebrada e você não usar nenhum poder e você ficar seguindo, me parece uma coisa, sabe? Tipo, eu legal entendo. pro filme, mas você começa a se questionar, porra, calma aí, ela então abandonou a sanidade de vez. Cara, eu acho que assim, o roteiro tem problemas maiores de justificativa do que esse que você tá citando. Sim, tem. Entendeu? Tem então, assim, mesmo, esse pra mim não é um problema. Isso serve não só a questão do filme, mas também transpassa a linguagem. Eu, por exemplo, adorei a metade final do filme, justamente porque tem uma mão muito
muito pesada, e pra essa mão pesada acontecer, esse personagem precisou, o roteiro precisou se adaptar um pouquinho pra que isso acontecesse. A Wanda virou uma ferramenta também pro horror ali também. A Wanda virou uma ferramenta também nesse sentido. Eu concordo. Isso pra mim não me incomoda. Mas somos homens também, né? Tem esse somos ponto. Mas exatamente, aí tá o ponto. A gente é homem, a gente pode não ter se sentido tão incomodado. Pra gente é mole. É muito fácil pra gente racionalizar esse processo da Wanda e falar que lindo. E quer ver um ponto que eu vou colocar aqui também como crítica aí, não é tão profundo não. Eu acho que esse filme sim escorrega muito no humor, cara. Ele tem pra mim um humor que eu gosto muito, que vem com o Sam Raimi e vem também um pouco da Marvel, que é quando ele é involuntário e faz parte do contexto da cena. Por exemplo, quando o Doutor Estranho acaba de fazer lá a viagem pelos multiversos, que é lindíssima essa viagem, realmente é muito bonita. Pior que ela é bonita, gera expectativa e frustra a gente logo depois com aquela porra de universo tosco. Lembrei de um troço. É aquela parada de fazer, de você reviver a memória no meio da rua. É uma coisa que quebra a sua privacidade. É brega e é ruim. Esse é o brega ruim. Esse é o brega ruim. E ainda é uma coisa assim, preguiçosa. Uma solução preguiçosa. Isso é muito ruim, Aquilo é né? ridículo. É a solução mais preguiçosa que eu já vi na vida. Isso é muito ruim. Aquilo é solução preguiçosa inacreditável, tá Não ligado? satisfeito de você ter o background dele logo, a América para em cima também, logo depois, pra você saber o dela. Deixa eu dar o Caralho, meu. horrível É, cara, não, isso é o roteirista nesse dia, ele tava com uma preguiça, ele tinha que pegar o filho no colégio. Cara, Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, Isso é ridículo. Ai, caraca. Mas eu tava falando assim, eu acho que o humor, por exemplo, do Doutor Estranho vomitando quando ele termina de fazer a viagem, funciona pra mim. Eu acho que funciona Mas, bem. por exemplo, a piadinha do Homem-Aranha na lanchonete, da onde sai a teia, não sei o que, bicho. Ah, não, é. Eu acho que o humor nesse filme não quebra o contexto das cenas. Não todos, mas alguns é meio Então, merda. mas eu acho que, tipo, vem o cinismo, sabe? Vem o cinismo do personagem, que eu acho que faz E sentido. do Sam Raimi também, né? Ele é muito cínico Pra mim também. o problema é nos outros filmes da Marvel. O humor nos outros filmes da Marvel, ele quebra a cena, ele quebra uma cena totalmente dramática É o drama, não sempre, mas tem muito. Tem muito Mas disso, e aí eu fico assim, sabe, tipo, pô, me distanciou, sabe, do drama, sabe, do sentimento. Enfim, aqui não. Esse filme eu acho que é mais bem equalizado, até porque, concordo, tem um cinismo que toma conta de tudo, que funciona. Até o humor mais escrachado acaba funcionando por conta do cinismo, né? O cara coloca o Ash de Evil Dead se socando tomar um soco, né? na carrocinha lá da pizza redonda, que é divertido pra quem pega a referência, né? Eu acho isso realmente bacana. Esse lado do humor funciona. A gente já passou pela América e não falamos muito dela, né? Eu acho a menina carismática, funciona pra mim. Ela é carismática, Ela né? é bem carismática. E eu acho que aqui tem uma coisa que a gente pode aprofundar um pouquinho, que é o seguinte: a Marvel tá se posicionando, a gente acabou de tocar aqui no ponto da Wanda, né, ser representada em boa parte do filme como estereotipada, né? Dá pra gente também fazer uma pequena, defender também, fazer um advogado diabo da Marvel, porque ela tá, de certa forma, posicionando o line-up, né, próximas produções de grupos a partir de personagens femininas, todas elas. Você tem, por exemplo, a Kate Bishop se posicionando já como, né, uma protagonista pra frente, a própria America Chavez, você tem a Kamala Khan aparecendo já, tem a série da Miss Marvel, né, da Kamala Khan, que vai aparecer, Poderosa Thor agora, né, que saiu o trailer do Thor. Então, assim, o protagonismo feminino, de certa forma, ele finalmente começa a ganhar bastante espaço, mais do que uma cena em Ultimato, que é bacana. Aqui a coisa parece estar começando a se A posicionar. América, por exemplo, ela tem duas mães. Óbvio, não fica tão claro assim. É discreto ainda assim, né? Mas... Porra, mas na hora que ela consegue controlar os poderes, eu fiquei meio revoltado que ela... Calma aí, eu vou atrás das minhas mães. É bem repentino. Isso é brega, mas é singelo. Do tipo, a forma como ela perde as mães, putz, é profundo até. No sentido que ela é uma criança que toma um susto com uma abelha, isso faz com que ela gere o poder dela e perca as mães. Cara, isso é até poderoso, né? É poderoso e comunica muito com a própria Wanda, com o arco da Wanda. Eu achei interessante. Inclusive a Wanda é um X-Men, né? E esse tipo de descoberta do poder dela é o clássico arco de mutante do X-Men, que descobre o poder. Eu fiquei esperando o mutante nesse filme direto. Eu falei, vai, agora vai. Mas aí foi o que falamos. O filme tá numa cápsula, não afeta muito. Quer dizer, talvez afete, porque dizem aí que talvez a nova saga seja com as incursões e talvez seja importante. Mas é isso. Cara, eu vou falar um negócio aqui que a gente não tocou em momento nenhum, porque não tem desenvolvimento, isso que eu vou falar. Mas foi só uma parada, cara, que não sei se incomodou vocês, mas me incomodou demais, cara. Porra, aquele olhinho na testa. Muito feio. Muito feio, cara. Que coisa mal feita, meu Que irmão. parada mal feita, cara. Que horrível aquilo, Parece que eu cara. fiz no After Effects isso e taquei em cima porque a produção já tinha sido terminada. Eu achei que tava feio no Doutor Estranho Evil. Só que ficou muito pior no Doutor Estranho Bom. No normal, o que tá acontecendo, cara? Isso, quando apareceu no normal, eu fiquei brincadíssimo. Eu falei, peraí, isso veio pra ficar? É isso mesmo? A gente vai ver mais desse olhinho bizarro. Isso mesmo, vai ficar muito bom. Os caras fazem os efeitos visuais do multiverso inteiro, tudo lindo. Tem algumas telas verdes ali, mas passa. Aí vai fazer um olhinho
olhinho. Um terceiro olhinho na testa do maluco. Parece pintado à mão. Porra, cara, por quê? Não tem textura, relevo. Tenshinhan era melhor, Parece velho. aquela montagem do Instagram que o cara faz com os países, aí tem aquele olho do país e a boca, sabe? Eu falei, pô, isso não tem desenvolvimento nenhum, só queria pôr pra fora isso, cara. Está posto, Gabriel, está posto pra fora. E eu vou falar assim, Rodrigo, você me ajudou a melhorar o filme aqui com seus argumentos, sabe? Eu acho que ainda tem problemas, ainda questiono o Wong pra caramba, sabe? Tem problemas. O olho é um deles. Não, tudo bem, mas eu ainda questiono bastante o Wong, mas perfeito, sabe? Você melhorou bastante o filme pra mim. Porra, tu foi longe. Sentei e pensei no filme como conceito. Como é que eles pensam como projeto? Mas tem problema. É isso aí, né? Eu sempre bato nessa tecla. É entender o filme como a sua proposta. Mas eu vou te falar que eu consigo separar os meus dois eus. O eu que assiste o filme e se diverte e o eu que critica, sabe? Tipo, O eu evil, Fábio. eu sei que às vezes eu sou terrível aí nas críticas. Será que tem algum universo que o Fábio gosta da Marvel, de verdade? Tem com certeza tem um multiverso ligado aqui. Deve ter. Mas você se divertiu, não divertiu, Fábio? Eu me diverti. Me diverti. Muito mais do que Homem-Aranha. Ah, eu já Homem-Aranha... não vou concordar contigo. Eu me diverti muito mais no Homem-Aranha. Olha cara. só, eu acho o seguinte, eu me diverti igualmente, saí empolgadaço, mas eu acho que Doutor Estranho, ele é muito mais memorável. Ele tem pelo menos 2 ou 3 momentos muito mais memoráveis. Eu não lembro de quase nada do Homem-Aranha 3. Ah, sim. E essa cena pós-créditos, pra acabar aí? Qual? A única, né? Porque eu esperei mais 2 minutos pra ver o cara parar de se bater, eu fiquei, porra. Uma piadinha com o Ash que eu gostei. Uma piadoca, ok. Mas eu tô falando a cena que dá gancho. E aí que tá. O filme é um novo baluarte pra próxima fase da Marvel. E aí tu vê um filme inteiro, você não vê essas conexões, mas na porra da cena pós-créditos, toma aí, Sabe ó. por que marketing? Isso é o marketing já. Isso aí é o que o PH Santos estava falando lá no vídeo dele. Acabou que a Marvel criou um ciclo que eu vou chamar de um ciclo vicioso, onde ela começa com uma cena pós-crédito, aí vai a galera, teoriza, aí vai a galera que inventa, aí vai a galera que inventa em cima das invenções e depois diz que não inventou. Começa isso tudo e aí a Marvel vai, recolhe o que tem de ideia boa ali e preenche porque ela tem que entregar um produto. Então isso é uma esteira de marketing, quase. Não, então, mas ali, olha só, faz parte do arco que nós estamos falando, porque inserido ali é aquela personagem Cleia, que é também uma feiticeira, se não me engano, uma maga, que é um par romântico do Doutor Estranho, e a gente acabou de ver no filme que ele conclui a questão com a Christine. Já tá o Rodrigo inventando. Não tô inventando, meu Deus, a Cleia tá no quadrinho. Isso não tá no filme, a gente só tá analisando aqui o que tá no filme, circunscrito no filme. Porra, tá no quadrinho, meu irmão. Canônico. É canônico. Você não viu a Cleia dando uma piscadinha pro Doutor Estranho? Deu uma piscadinha pra aquele terceiro olho lindo dele ali, cara. Pelo amor de Deus. Galera, vocês curtiram o filme ou que não curtiram o filme, procure a gente nas mídias sociais do Enquadrando, porque a gente pode aumentar essa discussão, a gente pode discutir em outros lugares também, né? Lá no Instagram. Multiverso. Porra, a gente pode discutir aqui, seus adoradores de Marvel de merda. A gente pode discutir. Não falei isso não. A gente pode continuar essa conversa em outros lugares, então a gente tem o nosso Instagram, que é o @enquadrando_oficial, né? Onde o Daniel tá sempre postando imagens aí, acho que o Daniel vai postar imagem do Doutor Estranho, né, Daniel? Eu postei mais do Doutor Estranho. Muito bom, muito bom. Vou postar mais da Wanda. Isso quem define sou eu. Eu só vou selecionar as da A Wanda. gente tem o nosso Twitter, que é o @enquadrando_, onde lá a gente tá muito ativo também. Eu, Gabriel, Rodrigo, muito mais ativos lá no Twitter. Toma aí, Daniel. Fica quieto. Daniel mais no Instagram, né? Daniel gosta do Instagram. E os nossos outros membros também, que não estão gravando aqui, mas o Caio lá, pô, tá direto lá no Twitter também. Pô, queria fazer uma menção rosa. Foi um tempo fora aí por conta da cirurgia que eu fiz, inclusive tá falhando um pouco minha voz aí ao longo do programa, desculpa aí. Mas nesse período que eu fiquei fora, o Caio Gaudio, cara, me substituiu brilhantemente, cara, em alguns episódios daqui. Pô, eu ouvi os episódios e vou te falar, cara, Caio merece voltar, velho. O cara merece uma cadeira cativa aqui, cara. A gente já sabe onde, a gente já sabe qual é essa cadeira. Daniel tremeu. Ninguém vê meu esforço, Gabriel. Aquele volante, João Gomes, que corre, desarma. Carrega o piano. Tu acha, Fábio, que ele trouxe muita informação nesse programa? Não trouxe muita informação, não. Informação... Eu estou há 24 horas acordado neste momento aqui. Vocês estão de brincadeira. O Daniel trouxe uma informação. Uma informação, que o filme do Homem-Aranha foi filmado Eu depois. mereço. Mas só queria aproveitar esse espaço aqui pra dar os parabéns pro Caio, cara. E Caio mandou muito bem. eu já falei pra ele em particular, parabenizei ele, né, no privado, mas eu quero fazer essa congratulação em público aqui no E episódio. você pode também acompanhar o Enquadrando lá no YouTube. A gente quer povoar mais aquele YouTube lá. De vez em quando a gente faz umas lives lá, então se você já puder se inscrever em youtube.com/enquadrando, é ótimo. A gente também tem um TikTok que é o Enquadrando_oficial, onde temos cortes
gente lá. Também o acesso acabou de acabar lá, que é do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, né? Canal do YouTube, youtube.com/acabou de acabar. Inclusive, você pode ver a face de Fábio Rangel, nosso host, em alguns vídeos lá. É, eu tô lá. E por último, se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra contato@acaboudeacabar.com.br, tá bom, galera? Muito obrigado por ouvir o Enquadrando. Divulgue a palavra do Enquadrando. Divulgue mesmo. Fala batido, mas divulgue mesmo, filhão. Dá 5 estrelas aí, tá? Divulgue e dá 5 estrelas. Então, um grande abraço e bom filme. Quem me substituiu lá no multiverso do Acabou de Acabar foi o nosso host do Enquadrando, Fábio Rangel. Me substituiu muito bem. Palmas para ele. Edição, coloca palmas para ele. Palmas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deveria ter deixado só o bigode, mas não deixou. Faltou comprometimento. Faltou comprometimento, é isso aí. É aquela história, no café da manhã, você quer ser o porco ou a galinha? Porque a galinha dá o ovo, o porco dá o bacon. O porco é comprometido com o café da manhã. Exatamente. A galinha só tá envolvida. Nossa, Por isso a gente sentia a sua falta. nossa, que genial isso, Por cara. frases como essa. Nunca tinha No ouvido último programa eu falei pro Fábio, eu olho pro meio campo e eu fico, cadê ele pra tocar a bola? Não tinha. Gabriel no meio campo. Enquadrando agora. Vamos lá. O Gabriel se prepara, ele vai fazer. Vamos lá, se aprimoa, se ajeitou. Vamos lá, pá. Vamos lá, agora é a hora de falar com você, ouvinte. Assim, eu nunca fui um fã, como o Gabriel já mencionou, eu nunca fui um fã do Doutor Estranho, assim. Não, ele não mencionou ainda, talvez não, calma. Não, tudo bem, mas ele já mencionou na vida dele. tudo bem. Será? Talvez. Já mencionou várias Eu vezes. sou fã do Doutor Estranho. Tá mencionado. Tá dito. Porra, né? Quase 4 da manhã.